Fala turminha, tudo bom com vocês? Tio Lu novamente na área, e dessa vez trazendo mais uma obra muito boa pra vocês, que envolve mistério, poderes e zumbis. Mas tipo assim, é muito zumbi diferente mesmo. Então se você gosta de tudo isso, prepara aquela pipoquinha e partiu a acompanhar essa obra. Ah, o fim do mundo é assim mesmo. E eu tô aqui, preso neste carro amarelo. E parece que eu tô sonhando, né? E vocês querem saber meu nome? É Zezé, mas podem me chamar de Zé. E é hora de acordar. E ainda parece que estou dentro de um sonho. Ah, não é um sonho. Isso porque tem um zumbi feioso andando do lado de fora. De novo isso, tá ficando irritante esses zumbis. É, parece que tem algo errado. Onde diabos eu estou? Isso seria uma pegadinha dela? Não, não parece. Ela nunca me fez passar por isso sem uma arma antes. Ah, tem uma coisa interessante no banco de trás. Olha só, é uma espada, que conveniente, não é? É raro achar isso em um mundo de apocalipse. Mas onde será que eu já vi essa espada? E de repente sons de tiro foram ouvidos do lado de fora. E nosso protagonista, nada carinhoso, meteu o pé na porta destruindo ela. Correu para detrás do carro, e esses tiros eram armas. Encarando o fim da rua, viu alguns feiosos também. Um destes zumbis avançava cegamente, até que sua cabeça se transformou em geleia. Do outro lado, alguns homens estavam contendo os zumbis. Uma mulher estava retirando os civis daquela área. Outro guarda avisou a seu líder que estavam sem munição. E o líder estava se perguntando de onde esses monstros surgiram. Zé estava encarando tudo de fundo, se perguntando por que essas pessoas usavam equipamentos militares tão antigos. Estes armamentos nunca iriam dispersar essa horda de zumbis. Se for o salvar, correrá o risco de combater algum zumbi de alto nível, e está em uma situação bem delicada agora. O último disparo foi realizado. O desespero tomou conta do garotão, que logo reportou a seu líder. Ele berrou o nome de Shia rapidamente. Ela respondeu que evacuou todos os civis da área. Sendo assim, foi ordenado para Shia dar suporte a todos e eliminar o máximo possível de inimigos. Os demais homens avançaram com facas em punho. E o primeiro bobão aí já foi mordido pelo zumbi. Muito fraquinho, hein? Shia também era muito ruim. Fechava os olhos quando ia disparar. E quando abriu os olhos, ela foi a última que sobrou e só tinha mais uma bala no pente. Estava sozinha e encurralada. Os zumbis avançavam furiosamente para cima dela. Então só tinha uma opção sensata a tomar com a arma apontada já em sua cabeça. Um barulho alto de metal foi ouvido de fundo. Todos os zumbis se viraram naquela direção. Estes barulhos eram da espada de Zé batendo no carro. Shia estava apavorada porque quase terminou com sua própria vida. E se perguntou quem foi o idiota que fez tanto barulho para atrair esses zumbis. E os monstrengos ficaram furiosos com o som e correram na direção do prota. Shia berrou que isso era idiotice e que ele deveria correr o quanto antes. Mas seus olhos arregalaram completamente, porque a lâmina do prota passou diante dos zumbis, os fatiando. A presença daqueles golpes, a força e a velocidade eram fora do comum. A garota estava chocada, mas ao mesmo tempo estava admirando as habilidades deste espadachim. O seu time foi eliminado tão facilmente, mas este sujeito, sozinho, estava lidando com todos os zumbis sem ser mordido. Ele tinha derrotado pelo menos 50 inimigos tão facilmente. Então, quem diabos era este rapaz? Zé encarou de fundo e deu uma boa olhada em Shia. Ela foi a única sobrevivente que restou nesse lugar, e alguns zumbis se dirigiam em sua direção. Olhou para o chão e viu um dos homens de antes, já sem vida. Então agradeceu a ele e saqueou aquela pequena adaga que ele portava. E, em um movimento preciso, arremessou essa lâmina, que voou na direção de um zumbi que estava na frente de Shia, ou perfurando no peito. Isso também chamou a atenção dos demais que já estavam perto, mas Zé já tinha voado na direção deste monstrão e usou ele como um trampolim. Conseguiu saltar por cima dele e, com uma velocidade absurda, fatiou todos os monstros em um piscar de olhos. Shia caiu no chão apavorada com a aparição deste sujeito, e o prota fez aquela pose de vitória. Apenas recitou que estes zumbis eram fracotes demais, e Shia ficou incrédula que alguém chamou esse tipo de monstro de fraco. Ele apenas a encarou, avisando que o time da Associação da Evolução Mundial limpou essa área. E como completou essa missão de emergência, deseja ser recompensado com informações e suporte. E ela ficou sem entender bolhufas nenhuma. E eu também fiquei sem entender bolhufas nenhuma. Tamo junto, Shia. Ela segurou o nosso garotão, agradecendo por a salvar. Mas o que ele queria dizer com prover suporte? E era bem óbvio essa resposta, afinal de contas tinha salvo a vida dela, então queria algum suporte neste mundo. Mas ela apenas ergueu a sua carteirinha, avisando que era capitã de polícia dessa cidade. Zé encarou essa carteirinha. Parece que isso aqui já não era usado há muito tempo. Além de que essa mulher usava um antigo uniforme da polícia. Então encarou aos arredores e se lembrou que o apocalipse começou com uma horda de zumbis. Então logo perguntou qual era o ano, o mês e o dia atual. E ela respondeu que hoje era dia 3 de setembro de 2021.
Isso chocou nosso garotão por dentro, porque ele retornou 10 anos no tempo, bem no começo do apocalipse, quando a era mudou. No dia de hoje, 12 meteoros alienígenas chamados de Destroyer atingiram várias partes diferentes da Terra. Por conta disso, muitos não sobreviveram e pelo menos 50% dos humanos se tornaram zumbis. Mas não muito tempo depois, uma tecnologia alienígena chegou ao mundo, cristais que evoluíam os humanos. Zé também passou por uma evolução de um cristal, mas diferente dos outros, não ganhou superpoderes, mas sim uma fortificação física. Mas arregalou os olhos. Não, essa é sua habilidade de verdade, porque no futuro tinha morrido. Então retornou 10 anos no tempo. Se tremeu de felicidade, porque retornou 10 anos no tempo com o seu corpo fortalecido como era no futuro. Então o que deveria fazer agora? Mas seu pensamento foi interrompido quando Xia apontou na outra direção, porque uma luz estava ficando muito mais forte naquela área. E é exatamente isso. Essa era a área da evolução. A primeira das 7 grandes áreas de evolução do mundo foi no Oeste Asiático. Xia estava encantada com todas essas luzes. Então chamou pela capitã, afirmando que o seu nome é Zé e ele é apenas um universitário. Mas é claro que isso não colou, afinal de contas ele tinha habilidades incríveis para demonstrar. Então pediu pela carteirinha de estudante dele. Logo apontou na direção do seu carro, que acabou esquecendo por lá. E claro que a capitã não acreditava nem um pouco que esse garoto seria um estudante. Afinal de contas, por que o estudante também teria um carro? Então apontou na direção dele, mandando parar de mentir. E por conta das habilidades que demonstrou, o chamou para fazer parte de uma missão secreta. Mas o nosso garotão foi até seu carro e pegou a carteirinha, mostrando que de fato ele era apenas um estudante universitário comum. E então tomou seu documento das mãos daquela garota. Apenas afirmou que tinham que sair dali o quanto antes. E de maneira impressionante, ele virou o carro que estava tombado na rua e deu um tchauzinho. Vamos se encontrar no futuro. Xia ficou bolada porque aquele ali era o carro dela e ela queria ir junto também. Mas Zé avisou que o lugar que iria era muito perigoso, e ela apenas engoliu seco, sem saber o que responder. Afinal de contas, esse estudante estava escondendo muitas coisas. Mas afirmou que como ele era apenas um civil, a sua missão como uma militar era o salvar e proteger. E por conta disso, iria o seguir para este lugar super perigoso. Mas o protagonista apenas fechou a porta na cara dela. E a coitadinha se jogou na janela pedindo para entrar. E Zé ficou lá, com a maior cara de bunda, olhando para ela do lado de fora. Até que começou a abrir a janela pouquinho a pouquinho, perguntando como que dirigia este carro. Parece que nosso garoto não é tão bom assim. Então, minutos depois, estávamos a toda velocidade. Este era um dos antigos veículos militares, e por isso que o nosso garotão não fazia ideia de como que dirigia isso. E Xia apenas deu aquele sorrisinho malicioso, afinal de contas, ela é uma militar que manja muito de dirigir carros. E o prota só se virou para ela em silêncio, e ela se virou envergonhada, se perguntando por que esse garoto estava encarando. E ficou em silêncio por um bom tempo, parece que ela queria falar muito, mas estava cada vez mais assustada e envergonhada pelo garoto estar a encarando todo o tempo. No meio do caminho, o prota apenas pediu para parar o carro, e ela freou com tudo que podia, e ele apenas saiu sem dizer nenhum A. Também mandou ela sair o quanto antes. Isso porque tinha aprendido a dirigir agora. Dessa forma, a coitada foi para o banco do passageiro, e apenas pediu desculpas por fazer isso, mas por conta da velocidade dela iriam se atrasar. E ela não entendeu muito bem do porquê ele disse isso. Até que colou na sua poltrona por conta da velocidade alta do prota. Ele disparou em extrema velocidade. Mandou ela segurar firme porque iriam chegar já já. E eu nunca vi enrolarem tanto para fazer só um trecho de carro. Eu tô irritado e vou lá dirigir por eles. No caminho, Xia estava carregando suas munições. Ela estava fazendo isso porque o que esperava eles lá na frente parecia ser perigoso. O prota no caminho atropelava vários zumbis. Isso fez a coitada da Xia ficar toda desbalanceada. Mas ela era rápida, então conseguiu resgatar as munições no meio do ar. E perguntou para o garoto se ele conhecia mesmo o caminho que estavam fazendo, se por acaso ele morava nessas áreas ou tinha familiares aqui. E Zé apenas respondeu que não tem ninguém, uma frase um tanto impactante para a garota. Ela logo avisou para não se preocupar, porque iriam encontrar a família dele, acreditando que ele tinha perdido sua família no meio dessa catástrofe. Ela também ligou que as luzes que estavam no norte começaram há 2 horas atrás, quando aqueles zumbis apareceram pelo mundo. E ela estava certa, porque essa luz simbolizava o início da Era da Evolução. O prata perguntou qual era o horário exato, e ela respondeu que era 4h50 da tarde. Isso acelerou ainda mais o nosso garotão, porque às 5 horas em ponto é quando começaria a evolução de todos naquela área. Então agora vão precisar mudar de rota para chegar o quanto antes. Ela ficou se perguntando como que iriam mudar de rota. Mas era uma pergunta muito complicada, porque nosso garoto virou o volante completamente e invadiu a outra pista com força total. Xia apenas apontou que ali na frente não dava para passar, porque estava tomada de zumbis a pista inteira. Zé questionou se este carro tinha armas por acaso. E bom, tinha, mas por que da pergunta? Mas ela logo entendeu com uma cara de assustada, porque centenas de disparos foram realizados na direção daqueles zumbis. Eles estavam sendo obliterados por tantos disparos. Zé estava utilizando da arma que estava aclopada em cima do carro.
E com certeza ele estava se divertindo muito disparando em todos os zumbis na sua direção. Neste ritmo, Shia sabia que o carro não bateria em nenhum zumbi porque todos estavam tombando. Lá de fora, o Prata mandou para ela meter o pé na tábua o quanto antes. Mas tinha um problema, porque havia uma curva muito fechada à frente. Mas ele apenas mandou confiar e continuar em frente o mais rápido possível. Sem muitas opções, Shia apenas acelerou ainda mais. Pé na tábua com força total. Dessa vez, o carro passava por cima de todos os zumbis, os atropelando. Mas como a curva era muito fechada, ela simplesmente passou reto na pista. E quando começou a cair daquela ponte, o horário deu exatamente 5 horas da tarde. Então, aquela luz verde brilhou ainda mais intensamente nos céus. A cidade inteira ficou tomada por aquela luz da evolução. O carro onde eles estavam começou a flutuar. Mas a gravidade não era tão amiga deles e então o carro caiu. Porém, ele acabou caindo em um campo de areia. Shia foi a primeira a sair do carro. E logo perguntou o que tinha acontecido, porque tudo virou um deserto. E logo atrás foi respondido que eles chegaram na hora certa. E o Prata apenas encarava a direção daquela luz brilhante, porque no meio da cidade estava a esfinge e as pirâmides do Egito. E Shia não conseguia entender por que diabos isso estava aqui. Então um aviso foi dado que uma civilização muito inteligente estava ativando o seu plano. Então a área da evolução foi formada em volta deles. A área a qual estavam englobados era a do Egito. Várias pessoas estavam ao redor e em cima de prédios também. E a missão foi dada para todas as pessoas, que deveriam absorver o cristal da evolução. Essa voz foi transferida diretamente para o cérebro de todas as pessoas que estavam nessa região. Eles tinham 3 missões: derrotar o Guardião do Cristal. Número 2, precisavam estar a pelo menos 5 metros do cristal. E número 3, precisavam ter uma quantidade mínima de sobreviventes ao redor. Parece que as regras da primeira área não mudaram em nada, e isso deixou o Prata bem feliz. Algumas pessoas berravam, não entendendo o que estava acontecendo nesse lugar. De fundo, um ônibus estava vindo em alta velocidade com vários zumbis ao redor dele. Passou ao lado dos nossos protagonistas em alta velocidade. Um dos zumbis meteu a mão para dentro, quase puxando o motorista. E esse atochou de pisar no freio. E o ônibus foi reto em um paredão verde que estava ali. Apenas colidiu, amassando completamente. E deixando o ônibus sem se movimentar na sequência. Várias pessoas estavam dentro do ônibus berrando por ajuda e Shia iria ajudar eles. O Prata mandou correr para salvar as pessoas que estavam lá. Então os dois partiram em direção àquele ônibus. Mas parece que enquanto estavam correndo na direção do ônibus, aquela esfinge bem lá no fundo, exatamente essa esfinge estava encarando eles com seus olhinhos. O motorista parece que não estava em uma boa condição. E um zumbi estava encarando ele com olhinhos apaixonados. Essa mesma coisa entrou dentro do ônibus. E de repente, uma pessoa foi empurrada para cima do zumbi. E essas feiosas estavam pedindo para outra garota derrotar aquele zumbi, com uma cara nada amigável. O bichão partiu para cima dessa garota. As 3 começaram a se desesperar e berrar, mas o zumbi acabou comendo um metal, porque a garota enfiou uma barra de ferro na cabeça do monstrão. Mas ela não tinha força e com isso as outras garotas começaram a ajudar empurrando. Mas a força deste zumbi era muito maior e ele estava aguentando. Até que uma das garotas olhou para fora e berrou apavorada, porque eles não poderiam mais ficar ali. Porque na porta um outro zumbi estava entrando também. Ela berrou de desespero ao ver isso. Então pegou nos braços daquele monstrão e arremessou ele para o lado enquanto corria do ônibus. Ela simplesmente meteu o pé deixando suas amigas para trás. O primeiro zumbi conseguiu se livrar da barra de ferro. Agora a situação era desastrosa. E a garota mais corajosa acabou ficando com certo medo no olhar. Até que ela viu o vidro sendo destruído à sua frente. E a presença de Zé entrando com o pé na cara do zumbi. E o monstrão que tinha corrido na direção da garota acabou tendo a cabeça atravessada pela espada. O Prata apenas apareceu em uma cena totalmente surpreendente. E a garota ficou admirando tudo isso. Mas ao mesmo tempo berrou para ele. Porque logo atrás do nosso garotão, aquela outra zumbi estava partindo para cima. Mas Zé era muito mais rápido e conseguiu desviar. E sem realizar nenhum esforço, realizou uma manobra tão rápida e linda com sua lâmina que fatiou a cabeça daquele monstro. Dessa forma, eliminou os 2 zumbis que estavam neste ônibus. Parece que as garotas agora estavam a salvo. Zé encarou aquela estudante, e parece que o rosto dela era de certa forma familiar. A garota apenas agradeceu pela ajuda, e neste momento Shia entrou questionando o que estava acontecendo ali. Mas ao ver todos os corpos de monstros no chão, entendeu a situação. E avisou as garotas que ela era a capitã de polícia e que as garotas deveriam segui-la. Mas as outras 2 falaram que tinha mais uma garota que acabou fugindo. E Shia acabou ficando bem espantada, porque lá fora o negócio estava bem feio. O Prata também encarou o lado de fora do ônibus e viu a feiosa correndo na outra direção. Mas uma sombra gigantesca pairou por ela. E a garota se tremeu de medo mais uma vez ao ver isso, porque logo acima estava um grande pé. E foi esmagada. Todos que estavam dentro do ônibus acabaram berrando pelo nome da amiga. Até mesmo Shia foi olhar para fora para ver o que estava acontecendo. E parece que aquela esfinge estava andando. O ônibus inteiro estava chacoalhando pelas pegadas da esfinge. E ela parecia bem sedenta pelo que estava dentro daquele ônibus. Chegou bem perto da porta e berrou alto, causando uma vibração enorme.
O ouvido de todos estava para explodir. O Prota notou que este deveria ser o guardião desta área, não seria uma luta tão fácil. Uma das garotas estava entrando em pânico, não sabia mais o que fazer. Até que o Prota mandou ela ficar calminha, pegar um livro e começar a estudar. Shia também perguntou do porquê eles teriam que ler um livro num momento como esses. E nesse instante, a garra da esfinge atravessou o ônibus. Mas todos estavam em seus assentos, apenas lendo livros. Enquanto isso, a esfinge estava rasgando o teto do ônibus e encarando o conteúdo. Os olhos deste monstro brilhavam ainda mais. Então se aproximou cuidadosamente do ônibus para ver o que eles estavam fazendo. Não muito longe dali, os homens já estavam dizendo que aqueles que estavam dentro do ônibus já tinham encontrado seu fim. E o protagonista também estava lendo um livrinho e ele estava bem interessado no que estava acontecendo. Sendo assim, uma espécie de areia começou a se formar ao redor do ônibus. Isso porque a esfinge estava se distanciando dele. As pessoas que estavam lá longe não conseguiam acreditar que o monstro simplesmente abandonou as suas presas. O bichão simplesmente deu as costas e começou a andar para o lado contrário. Neste momento, o Prota terminou de ler a sua revistinha. E mandou as garotas pararem de ler também, não tinha mais necessidade. Sendo assim, todos olharam para fora, tentando entender o que estava acontecendo. Shia também perguntou como ele sabia que o monstro iria embora apenas por ver eles lendo livros. E ele apenas respondeu que o monstro não vai atacar por enquanto. E pediu para se lembrar daquela voz que apareceu quando eles entraram na zona da evolução. A primeira notificação era a percepção do caráter de Deus. Zé elogiou, porque aquilo ali era a estátua protetora de Deus. Ele ainda explicou que a esfinge vai dar uma charata, perguntando qual monstro anda em 4 pernas de manhã, de tarde anda em 2, mas à noite andará apenas em 3. Shia perguntou o que isso tinha a ver, como poderia os ajudar. Mina conhecia essa história da era antiga do Egito. E o protagonista respondeu que todas estavam certas, por isso que precisavam mostrar conhecimento para a esfinge lendo o livro. Mas acabou se tocando de algo, que estes livros pertenciam às pessoas que estavam à sua frente. Neste momento se lembrou que o rosto dessa garota realmente era muito familiar. E de tanto encarar ela, a garota ficou corada, perguntando o que o grande irmão estava olhando. Na era inicial, Mina foi uma das poucas pessoas que conseguiu evoluir por completo. Ganhou o título de Imperatriz da Tempestade, conseguindo utilizar múltiplos elementos na sua habilidade. Ou seja, ela conseguiu ficar tão forte porque conseguiu encontrar um dos primeiros cristais que caiu neste mundo. Mina estava chamando pelo nosso garotão que já estava perdido em pensamentos. E Shia parece que entendeu um pouco como combater aquela esfinge. Mas o protagonista avisou que precisavam conseguir o cristal de evolução, senão não iriam viver neste novo mundo. E como já estava ficando de noite, precisavam sair deste lugar. Havia muito sangue ao redor e os zumbis iriam atacar este ônibus. Além de que conseguiu ver que existiam 5 pessoas com binóculos encarando o que estava acontecendo aqui dentro. Shia perguntou se isso por acaso era algo preocupante. E sim, era muito preocupante. Eles tinham que cumprir os requisitos dessa área para conseguirem a área da evolução para todos os humanos que estão ali. Não precisam eliminar o guardião, mas uma certa quantidade de pessoas precisa desaparecer para a missão ser completa. As garotas entenderam imediatamente que algumas pessoas precisariam ser eliminadas para isso acontecer. E Zé ainda avisou que no apocalipse as pessoas poderiam ser mais perigosas que os próprios zumbis. As outras duas feiosas lá no fundo pediram para serem abrigadas pelo nosso protagonista. Ele apenas concordou, afinal de contas a presença delas era muito fraca para atrair outras pessoas. Desse jeito, nosso grupinho saiu do ônibus eliminando os zumbis que estavam ao redor. Derrotar os zumbis no meio da noite e no deserto era algo maravilhoso, porque eles não faziam barulho. O protagonista avisou que vão para um mercado pequeno que estava no centro dessa cidade. Mas Tia avisou que o mercado estava fechado, não poderiam comprar nada a essa hora. E apenas chamou ela de bobinha, porque queria comprar a sua coquinha no meio da madrugada. E também porque um mercadinho pequenininho poderia abastecer os recursos para este grupo pequeno. O mercado de bairro possui apenas 2 saídas, possibilitando uma fuga mais rápida. E também não possui vidros, o que faria os zumbis não perceberem que estão lá dentro. Mina ficou elogiando nosso garotão por ele ser forte, inteligente, sadio, saudável e etc. Shia respondeu que a primeira vez que se encontrou com o Zé, ele tinha derrotado 50 zumbis de uma só vez. Neste momento, o Prota parou. Parece que havia uma presença nessa rua e todos ficaram em silêncio. Shia avisou que o mercadinho ficava logo à frente, mas Zé mandou ninguém avançar em nenhum passo sequer. Então começou a caminhar sozinho. Enquanto pisava na areia, conseguia sentir os arredores. Parece que algo perigoso espreitava nas sombras. E realmente parece que o Nemesis estava ali. Então abriu seus olhos e encarou um carro que estava logo à frente. Mandou parar de se esconder e sair para fora. Neste mesmo instante, o carro saiu voando para cima. As garotas arregalaram os olhos quando viram a cena. Porque um grande monstro saiu debaixo do carro e eu me pergunto como ele estava se escondendo ali. Shia puxou sua pistola, mandando o Zé sair do caminho. E ele apenas mandou guardar munição, não iria nem sequer arranhar este monstrão. E o bicho já arremessou aquele carro na direção de Zé, que precisou desviar indo para baixo e o carro passou rente em sua cabeça. Berrou que o barulho da batalha iria atrair os outros zumbis e elas deveriam se proteger. O Nemesis berrou mais uma vez alto. E Zé se questionou se este era um rank mutante, mas não poderia ser ainda. O Nemesis saltou para cima do nosso herói, mas acabou abraçando um carro que estava logo atrás. As garotas berraram pelo nome de Zé.
Mas em menos de um piscar de olhos, reapareceu em cima do carro, chamando o monstro para o X1. E o cara ficou meio bolado aí, berrando e salivando para todos os lados. Novamente avançou com força bruta e quase acertou o nosso garotão, que saltou por cima dele. O Nemesis parecia estar irritado de não conseguir pegar sua presa, e Zé apenas zombava daquele bicho. Shia estava assustada, porque com apenas um toque o monstro conseguia destruir um carro. E era impressionante que o nosso protagonista conseguia desviar deste monstro. Parece que estava fazendo um zigue-zague com ele entre os carros. Nosso protagonista conseguiu pular em outro carro, mas Shia percebeu que aquele foi um lugar muito ruim porque não havia para onde fugir. E o Nemesis saltou para cima dele mais uma vez, berrando muito alto. Até mesmo abriu seus grandes braços, esperando um abraço do prota. E quando estava cara a cara, um fio da lâmina passou diante dele. Isso cortou completamente o braço do Nemesis. E Shia se perguntou do porquê o nosso protagonista não utilizou da espada antes. E também porque ele estava encarando a espada, sendo que aquele Nemesis não tinha sido derrotado. O monstrão estava berrando alto de dor. Mais uma vez avançou, dessa vez com muita raiva e sem o seu braço direito. E quando estava em cima do prota, o nosso garoto estava com uma posição totalmente diferente. Essa era a postura de Lai, então passou o fio da sua lâmina diante do Nemesis, que por um momento não entendeu e olhou para trás. Mas sua cabeça foi completamente deformada ao ponto de explodir. E o Nemesis finalmente caiu no chão já sem vida. As garotas não conseguiam reagir, não sabiam dizer quem era o verdadeiro monstro ali. E Zé estava sentindo alguma coisa entrar dentro do seu corpo. Estava se sentindo mais forte com mais energia, parecia que era um cristal de evolução. O seu físico fortificado, que antes era de ranking D, agora parece ser de ranking C depois de muitos anos. As garotas chegaram perto perguntando por que ele não derrotou aquele Nemesis no começo. E ele respondeu que não era tão simples, era só olhar ao redor do campo de batalha. Elas olharam por tudo e também encararam o Nemesis diretamente. Shia parecia um pouco assustada, mas isso não valia para Mina. E o prota entendeu do porquê ela viraria a Imperatriz no futuro, ela conseguia perceber o ambiente e os inimigos tão rápido assim. Então puxou ela para a mão, avisando que iria mostrar o que aconteceu. Também mandou Shia se aproximar calmamente do monstro. Elas notaram que o monstro tinha uma armadura de ossos. Era uma camada externa que conseguia proteger dos ataques. E Mina perguntou como isso era possível, como que o corpo dele mudou tanto. Zé também tocou com a espada no monstro, mostrando que ele não apenas mudou, mas ficou mais poderoso. E ela ouviu que este barulho era igualzinho o de metal. E foi justamente por isso que Zé mandou não usar munição, não iria fazer sentido. Por isso que ficou bailando com este monstro neste campo. Estava identificando os pontos fracos dele. Shia entendeu tudo isso e que também precisava reportar ao quartel-general sobre esse tipo de monstro. Precisavam sair dessa rua o quanto antes, porque esse grandalhão estava cuidando de tudo aqui e os demais zumbis não chegavam perto. O nosso grupinho estava dentro do mercado e vários zumbis estavam cercando eles. Acenderam uma pequena vela para iluminar o ambiente. Ali dentro haveriam muitos recursos para sobreviverem por um bom tempo. Shia pediu para ficar da cozinha e cuidar de toda a alimentação, afinal de contas ela foi uma militar e sabia lidar com isso. E Zé perguntou se ela realmente sabia cozinhar alguma coisa, mas diante de tudo isso apenas concordou. Então algumas horas se passaram, e ela realmente preparou um banquete digno de um cupom do iFood. O protagonista foi o primeiro a experimentar, e no momento que colocou isso na boca, sentiu um sabor fenomenal, estava realmente incrível, e questionou o que era este sabor tão magnífico. Então entregaram para ele o miojo de animes. No futuro, este miojão seria muito caro dentro do mercado negro e também um produto super especial. E Zé apenas caiu de boca, estava apaixonado neste sabor, algo que deixou Shia sem entender. Afinal de contas, Zé tinha a maior pose de herói, mas agora parecia uma criança comendo. E realmente ele estava chorando por experimentar essa comida, e Shia apenas ficou preocupada, acreditando que isso poderia ser alguma outra coisa. Acabou ficando tocada, apenas conseguindo chorar por Zé. Mina também se perguntou do porquê todos eles estavam chorando apenas por comer. Sendo assim, algumas horas se passaram, e eles finalizaram a comidinha. Zé viu que tinha menos cobertores do que o necessário, então apenas pediu para as demais garotas descansarem no seu lugar. Mas Shia acabou o chamando antes de dormir, e as duas garotas queriam saber mais sobre os zumbis e como ele ficou tão forte. E parecia que a noite seria bem longa explicando para elas. Então, depois de uma breve explicação, as duas se apavoraram perguntando se essa evolução realmente existia. Parece que o nosso protagonista abriu o jogo explicando sobre as áreas de evolução e o que elas fariam com os humanos. Mas os zumbis também ganhavam espécies diferentes de evolução. Eles tinham os andarilhos, que eram os primeiros níveis. Os rankings mutantes, que eram aqueles que viram lá fora. Os rankings de nível terror. Em seguida vinha o ranking desastre. Por último, o ranking catástrofe. Os que estão lá fora são de nível andarilho. Mas se o tempo passasse e eles conseguissem evoluir, ganhariam muito mais força. Aquele que derrotou antes, na verdade, era um andarilho do tipo único, ele evoluiu de uma maneira diferente. E Shia questionou se os humanos realmente poderiam sobreviver a um apocalipse. Dessa forma, a noite acabou se passando. O nosso triozinho estava do lado de fora do mercado. As garotas estavam com um certo pavor, mas cada uma estava segurando uma espécie de arma. Isso porque, na noite anterior, o prota explicou que humanos, assim como as duas, poderiam sim evoluir. Elas precisavam passar por experiências, e também o cristal da evolução iria afetar elas. Por isso que deu a missão que no dia seguinte iriam se aproximar do cristal e também derrotar alguns zumbis.
Foi nesse instante que as duas garotas ficaram de olhos abertos, porque elas queriam evoluir também. Exceto as duas feiosas, avisando que tudo isso era muito perigoso. E por conta disso, ele apenas mandou as duas ficarem ali dentro e protegerem esse lugar. Não muitos minutos depois de saíram do abrigo, encontraram com um zumbi andando pelas ruas. Mas impediu elas de avançarem, porque este era muito grande. Então foi pessoalmente eliminar ele, com uma pancada na cabeça. E ao remover sua espada, encarou o corpo do monstro. As garotas apenas acompanharam, isso porque Zé era muito forte. Ele encarou o horizonte, e viu alguns andarilhos mais fracos. E avisou que aqueles dois ali seriam as presas das garotas. Shia estava pronta, mas parece que Mina ainda assim tinha um certo medo. Se perguntou se por acaso não estava pedindo muito de uma garota do ensino médio. E apenas afirmou que ela poderia ir com tudo, que iria dar suporte caso alguma coisa acontecesse. Ao falar isso junto de algumas palavras motivacionais, ela acabou se inspirando. Ela sabia que Zé se tornaria um líder no apocalipse, então não poderia decepcioná-lo. Os zumbis encararam as garotas e começaram a correr para cima delas. Shia foi a primeira que entrou em combate. Conseguiu agarrar o braço do monstro, e utilizando de suas técnicas, imobilizou ele no chão, e rapidamente sua faca atravessou a cabeça do monstro. Então respirou aliviada que conseguiu finalizar este bicho. Do lado de Mina, o monstro estava caminhando em sua direção. Ela conseguiu desviar por um triz do ataque, e do outro ataque também. E seus olhos eram de uma caçadora astuta. E com a brecha correta, conseguiu enfiar o seu bastão diretamente na cabeça do zumbi. Mas isso não era suficiente, então fez ainda mais força. E atravessou o bastão na boca do monstro, que apenas ficou se contorcendo no chão de dor. E ela também já estava bem ofegante pela força que precisou usar. O Prata entendia como ela estava se sentindo, mas mandou não se culpar. E realmente era estranho para ela dar fim a uma vida. O Prata entendeu, passando a mão em sua cabeça, afirmando que mesmo aquilo ali sendo um zumbi, um dia também foi um humano. E mandou nunca esquecer essa sensação, afinal de contas, no futuro, isso faria mais forte. O sol começou a raiar no horizonte. O Prata apenas mandou elas continuarem caminhando. Shia sabia que precisavam chegar a um lugar alto para observar toda a situação. Então apontaram em direção a uma construção. E eles tinham que subir naquele prédio para poder olhar o horizonte. E quando subiram, Shia perguntou do porquê não foram para um prédio maior. E Prata respondeu que o centro da cidade estava tomado de pessoas jovens e também muitos zumbis. Também mandou encarar aquela direção. E era justamente onde a esfinge estava. E não muito longe dela estava o ônibus tomado pelo fogo. Ela se assustou porque o ônibus que eles estavam estava totalmente em chamas. Parece que alguém estava caçando por esse time, e como não os encontraram, tocaram fogo no ônibus. Shia perguntou quem poderia ser, e o Prata avisou que em breve conheceriam tal pessoa. Então apontou em outra direção da cidade, alguma coisa estava se movendo em direção ao cristal. Parecia ser um grupo tentando roubar o que estava no centro disso tudo. E no topo da pirâmide aquele cristal brilhava intensamente em dourado. As pessoas ao redor conseguiam observar o grande brilho que emanava do topo da pirâmide. Shia perguntou se realmente era isso, enquanto o cristal que estava dentro do Prota começou a reagir. Este cristal de evolução simbólico nunca tinha aparecido antes para ele, e parece que as pessoas que estavam indo em direção eram alguns motoqueiros. Encararam a esfinge, mas ela estava completamente parada. Então berraram que a esfinge não estava nem sequer se mexendo, então era a chance correta. Aceleraram ainda mais os motores, passando pelo deserto. E o líder deles apenas afirmou que iriam pegar o cristal e dominar o mundo. Shia estava preocupada, pessoas ruins iriam tomar o cristal. Um dos motoqueiros arremessou um lote de dinamites, que explodiu na cabeça do monstrão. E parece que ele não gostou nada de ser atingido com uma dinamite. Tanto é que berrou muito alto, estremecendo tudo ao redor. Uma certa formação de areia começou a ser criada, ao redor daquela outra esfinge que ainda estava parada. Um dos homens berrou que uma dinamite só era pouca, tinha que usar mais. Então na sequência arremessaram outro lote, que também explodiu na cabeça do monstrão. Um dos motoqueiros acabou berrando, perguntando do porquê haviam mais esfinges ali. E no meio de toda aquela areia, uma outra formação acabou subindo também. Um deles acabou berrando que a que acertaram era apenas uma esfinge falsa. E parece que o monstrão estava logo na frente deles com aquele sorrisinho malicioso. Os homens restantes começaram a abrir fogo para cima do monstro, mas parece que esses tiros não eram nada efetivos contra aquele grande corpo. Shia ficou impressionada que aqueles homens tinham armas, e continuava arremessando vários dinamites em sua direção. E com essa nova explosão, o rapazinho ficou bem feliz acreditando que deu certo. Mas aquele monstrão apenas chacoalhou a cabeça igual um cachorrinho, e voltou a ficar completamente bem, sem nenhum arranhão. E novamente deu aquele sorrisinho malicioso para cima de todos os homens. E o rapaz ficou depressivo, porque parece que não tinha um dano sequer naquele monstro. Os demais berraram que tinham que fugir dali o quanto antes. Então meteram o pé rapidinho em suas motocas. Mas parece que o monstro não iria deixar eles fugirem, então caçou eles. Quem estava mais longe estava observando e perguntando como poderiam derrotar este monstro. E Shia perguntou o que poderiam fazer agora. Mas ao olhar para o lado, cadê o Zezé? Então encararam o horizonte e viram ele em cima de uma motoca que provavelmente deve ter roubado de um desses homens. Ele simplesmente estava atravessando o deserto em alta velocidade e encarou com profundidade aquela esfinge. Ao fundo, algumas pessoas perguntavam quem era aquele maluco que estava indo para cima do monstro, e Zé apenas acelerava ainda mais. O seu foco parecia ser aquela pirâmide.
Então encarou melhor aquela base da pirâmide, viu que tinha uma rampa, e começou a acelerar ainda mais. Aquele monstrão encarou o nosso garotão, indo em velocidade máxima em sua direção, até que ele parou, encarou a esfinge e mandou vir pra cima. E o monstro não entendeu muito isso, mas apenas cerrou seus olhos. Mas de certa forma, essa curiosidade se transformou em raiva e foi para cima do prota. Quem estava lá longe apenas chamou o nosso garoto de idiota por tentar enfrentar um monstro desse tamanho. Mas Xia tinha plena convicção que Zé não iria fazer uma besteira. A pata do monstro já estava indo em direção ao nosso protagonista, que começou a sacar de sua espada. Mas não foi para atacar e sim para enfiar no chão. E que com essa pancada no chão, conseguiu saltar juntamente da moto. E acelerou ainda mais, cantou o pneu na areia. Então passou por debaixo do monstrão. Todos ao redor estavam impressionados que aquele garoto continuava vivo. A esfinge abriu a boca e uma aura incrível se formou. Todas as areias estavam se formando em um só lugar. E vários leões de areia foram criados pelas ordens da esfinge. E elas também estavam sedentas caçando o nosso protagonista, que apenas olhou para o horizonte e vários monstros estavam caçando. Parece que esses leões menores eram mais rápidos que a própria esfinge. As pessoas não esperavam que aquele monstrão tivesse tantas habilidades. E o prota continuava acelerando para escapar destes monstros menores. Até que começou a frear a moto, e parou ela completamente. O homem lá longe ficou impressionado, e Xia estava também incrédula do que ele estava fazendo, porque o nosso herói voltou sua atenção para com os monstros, e enquanto estava acelerando, realizou aquela postura de Lai, e rapidamente conseguiu fatiar os monstros que estavam em sua direção. E a turminha aí se perguntava quem diabos era aquele cara. Nem mesmo Xia conseguia esperar que ele faria um golpe desses em cima de uma moto, e a pirâmide logo atrás estava brilhando ainda mais intensamente, incluindo a própria aura da esfinge gigante. Nesse instante, algo parecia estar estranho para o prota. Parecia que alguém estava o observando atentamente. Então olhou ao redor e viu que aquele monstro estava perdendo a paciência e começou a acelerar ainda mais para cima de Zé. As garotas observaram que aquele monstro estava muito mais rápido do que a última vez. No meio do caminho, opa, uma dinamite no chão, é claro que eu vou pegar. O prota agarrou com força aquela dinamite que ninguém esperava que estivesse ali. Nem mesmo as pessoas que estavam lá no prédio esperavam uma dinamite. Rapidamente acendeu a dinamite em suas mãos. E a esfinge apenas deu um sorriso, parece que ela já esperava por isso. Mas do contrário do que ela esperava, a dinamite foi arremessada em direção à pirâmide. Os olhos da esfinge apenas se arregalaram, e uma grande explosão aconteceu na base da pirâmide. Isso abriu uma espécie de estação, algo que chocou a todos, porque aquilo era a entrada dos metrôs. Sem perder muito tempo, o nosso garotão partiu naquela direção, dando adeus àquele monstro. Dessa forma, conseguiu entrar dentro da estação de trem. As garotas ficaram aliviadas, porque parecia que Zé agora estava seguro. Elas estavam felizes que tudo deu certo no fim das contas. Mas Xia estava preocupada, porque conseguiu ver vários grupos que estavam observando Zé. E com a performance incrível que ele realizou conseguindo fugir do monstro, provavelmente as pessoas ruins que queimaram o ônibus antes vão vir atrás delas. Precisam sair rapidamente deste lugar, se mover o mais rápido possível para o mercado e ficar em segurança. Não muito longe dali, um homem avisou que tinham encontrado as pessoas do ônibus. Então, um homem com cicatriz perguntou se ele realmente tinha certeza disso. E sim, ele confirmou, dizendo qual era a aparência daquelas garotas. Isso era bom, porque o homem da cicatriz queria capturar essas garotas para poder chamar a atenção do cara da espada. Então berrou para seus homens capturarem as duas garotas, e só assim poderiam ter a ajuda daquele homem. Minutos depois, vamos até nossas garotas, que estavam correndo a todo vapor. Xia deu a ideia de não chamar atenção e ir por uma rua mais simples. Mas tinha um problema, uma rua menos movimentada também haveria mais perigos, porque elas não poderiam escapar. Ao chegarem na rua, viram algo estranho. Mina sentiu um calafrio enorme ao ver aquela porta. Xia também, mas ao mesmo tempo um barulhão começou atrás delas. Este barulhão era um homem em cima de uma moto, berrando pelas duas garotas. E o seu grupinho estava investigando essa área, parece que elas eram seus alvos. Xia apenas encarou de fundo, e viu o homem da cicatriz junto daqueles rapazes. Avisou para Mina que não tinham tanto tempo e precisavam fugir agora. Mas lado positivo é que agora estavam em um beco que poderiam se esconder. Novamente encarou os arredores, e pediu para Mina não fazer nenhum tipo de barulho. Dessa forma as garotas começaram a andar de maneira silenciosa, mas ao mesmo tempo rápida. Enquanto estavam caminhando, uma porta começou a fazer muito barulho de batidas. O homem da cicatriz, que estava na rua ao lado, suspeitou. E Xia apenas encarou sua companheira, que apenas balançou a cabeça, dizendo que não era sua culpa. Um dos homens berrou que deveriam ser as mulheres e deveriam ir lá capturar elas. E as duas garotas apenas encararam desesperadas a cena. Indo até o nosso garotão, que estava percorrendo a estação de trem, se perguntou do porquê aquele monstrão lá de fora ficou repentinamente mais forte. Este lugar estava muito mais difícil do que uma área de evolução inicial. Então, como que Mina conseguiu obter o cristal de evolução dessa área? Talvez o problema todo não esteja nela, mas sim em si mesmo, que está aqui. Aqueles olhos horripilantes que o encararam antes pareceram ser de alguém muito poderoso.
Além de que o seu cristal também absorveu aquele zumbi da carapaça. Parou a moto enquanto imaginava se esse ser estava por acaso tratando como um zumbi também. As habilidades foram dadas para os humanos para lutarem contra os zumbis. Sabe que quem o encarou antes foi o segundo guardião, que estava escondido dentro da pirâmide. Parece que conseguiu compreender completamente este lugar. O lado positivo é que as luzes se acenderam, e ao seu redor vários zumbis também estavam despertando. Então, apenas abriu um sorrisinho. Lá no outro lado, o homem da cicatriz estava brincando com sua moedinha, perguntando por que seus homens estavam esperando tanto, deveriam capturar as garotas. E eles estavam, de certa forma, sedentos por capturar duas jovens. Até que vários tiros foram dados na direção deles. Shia berrou que era capitã de polícia e tinha autoridade para matar as pessoas a partir de agora. De certa forma, os homens estavam com medo ao ouvir isso. E Shia também os encarava com uma certa tensão no ar. E o homem da cicatriz perguntou se ela realmente iria assustar bandidos como eles apenas com um discursinho desses. Logo atrás, um outro homem começou a dar suporte, atirando muito nas garotas. Mas ele atirava tão mal que errava todos os tiros, enquanto a duplinha dinâmica conseguia fugir. Shia estava dando suporte para que Mina pudesse fugir, enquanto os homens ao fundo estavam carregando suas armas. E Shia parece ter dado seu último disparo. Neste momento, Mina perguntou se elas iriam encontrar seu fim, e o da cicatriz avisou que aquela garota já estava sem munição. Os homens começaram a rir muito alto, porque era a chance perfeita para capturá-la. E as duas garotas apenas olharam de maneira tensa para esse bando de homens. Mas de repente eles começaram a escutar um som bem esquisito ao redor. Este parecia ser o som de uma motocicleta chegando. E logo acima do prédio, a moto do nosso garotão chegou. Ele chegou atropelando o primeiro dos sujeitos. E apenas um berro muito alto foi dado. E o da cicatriz, que estava do outro lado, se assustou com isso. E ao olhar melhor naquela rua, os homens começaram a se afastar pouco a pouco. E quem estava na frente deles era o nosso Zezé, com um olhar para baixo. Os homens berraram de medo, porque aquele homem foi quem lutou contra os monstros. Logo atrás, as garotas falaram que estes homens queriam capturá-lo. Zé questionou do porquê estavam o encarando desta maneira. O da cicatriz mandou trabalhar diretamente para ele. Suas habilidades eram muito boas e não iria desperdiçar. E Zé perguntou se ele pelo menos iria assinar sua carteira de trabalho. E bom, parece que não era o caso, porque ele ficou bem nervosinho. Zé apenas o chamou de lixo, afinal de contas, humanos como eles, que em situações como essa faziam dos outros menores, eram apenas lixos. E o da cicatriz apenas apontou sua arma, que, diga-se de passagem, foi muito mal desenhada. O protagonista continuou, avisando que, a partir de agora, tudo na humanidade se tratava sobre a sobrevivência e a evolução. E lixos como aquele cara e esses demais bandidos seriam extintos do mundo. E os homens ao redor se perguntaram do porquê os olhos de Zé estavam ficando vermelhos. E de repente, ele simplesmente desapareceu em um feixe carmesim, algo que assustou a todos ao redor. Então cada um foi golpeado severamente. A lâmina do protagonista estava passando diante de todos eles. O da cicatriz berrou alto que deveriam atirar o quanto antes, mas os tiros não conseguiam acompanhar a velocidade do nosso protagonista, acelerando ainda mais. Ele simplesmente fatiava sem nenhuma dó, cortando cada um de seus oponentes. O líder de todos eles estava apavorado, não entendendo que tipo de habilidade era essa. As garotas sentiam que Zé tinha retornado muito mais poderoso. De repente, um salto foi dado, e Mina encarou o seu flanco. Era o da cicatriz querendo pegar elas como reféns. Zé estava muito longe para poder ajudar elas, então teriam que lidar com isso. O líder e seu capanga mais próximo estavam se aproximando, até que o peito do capanga também foi perfurado. De repente, o líder também sentiu um grande impacto e largou sua moeda, e apenas caiu no chão, já desacordado. Do outro lado, um dos homens que tinha um cabelo na régua viu sua arma desaparecer de suas mãos, e sua cabeça também evaporou, virando mingau. E quem apareceu de fundo foi nosso protagonista com uma pistola em mãos, dizendo que também sabia usar armas, e avisou para o líder que era melhor ele ter morrido com apenas um tiro. O da cicatriz propôs um jogo, deveriam jogar sua moeda e Deus iria decidir o seu destino. De certa forma, isso também era interessante para nosso garoto. E o líder dos bandidos pediu pela sua moeda que iria jogar ela, mas Zé foi impiedoso e disparou na cabeça do homem. Realmente, lixos não deveriam existir no mundo. De fundo, as garotas correram em sua direção, e Shia pediu desculpas, as munições que tinha simplesmente acabaram. O prota mandou tomar cuidado, porque os zumbis iriam se adaptar à luz do sol muito em breve. E ela entendeu agora do porquê aquele barulho surgiu mais cedo. O sol começou a cair, e ele avisou que era hora de retornar, enquanto as garotas tinham pegado todas as armas. Shia avisou que organizações criminosas como essa iriam retornar muito em breve. E o prota sabia disso, mas as coisas ficariam mais difíceis por conta da adaptação dos zumbis. E falando dessa pequena organização de bandidos, os zumbis apareceram por lá ainda com luz do sol. E parece que fizeram a festa, comendo e mastigando todos os bandidinhos daquela área. Então retornamos para a porta do nosso supermercado. O prota, assim como as garotas, tinham recém-chegado em casa novamente. E as duas feiosas lá dentro ficaram felizes que eles finalmente retornaram. E Zé afirmou que apenas retornaram por conta de um incidente que aconteceu. Elas também perguntaram do porquê eles trouxeram tantas armas e de onde encontraram tudo isso. Mas sem responder nada, o nosso garotão foi tomar sua coquinha. Shia conseguia reconhecer que essas armas eram de guardas prisionais e também de policiais, ou seja, seus companheiros. Provavelmente aqueles homens mataram muitos antes. Com certeza, aqueles bandidos que foram eliminados eram muito perigosos e iriam fazer mais vítimas no futuro.
Shia, de certa forma, estava começando a compreender tudo isso, e se recuperou da primeira vez que se encontrou com Prota, que ele apenas disse que era um membro da Associação de Evolução Mundial. Mina perguntou o que tinha acontecido com Zé dentro da pirâmide. Ele respondeu que fez um grande progresso lá dentro, e o maior dos problemas que tem até agora é aquela esfinge gigantesca. E Mina concordou, afinal de contas, o corpo dele era muito grande e imortal. Zé apenas desconversou, não estavam focando na coisa certa. Afinal de contas, existe outra esfinge do outro lado da pirâmide. Shia sabia sobre isso, porque é justamente essa esfinge que está do lado do cristal da evolução. O Prota mandou elas pensarem um pouco melhor. E elas se perguntaram se por acaso aquele corpo não seria falso. Porque naquele momento que os bandidos estouraram a cabeça da esfinge com uma dinamite, ela ficou de certa forma bem irritada. E Zé perguntou do porquê os próximos ataques também não foram tão efetivos. E Mina tinha observado que a areia tomou conta da outra esfinge. Ou seja, era exatamente aqui que eles tinham que pensar. Não é como se a esfinge tivesse um corpo principal, afinal de contas ela consegue se transformar em areia também. Precisavam considerar a esfinge como essas latinhas de refrigerante. A verdadeira força vital e regeneração da esfinge ficava em outro corpo. E Shia perguntou como que poderiam derrotar, afinal de contas o outro corpo era imortal. Mas Mina ligou todos os pontos, precisavam destruir os dois corpos ao mesmo tempo. E era exatamente isso onde o Prota queria chegar. Se não derrotarem os dois corpos ao mesmo tempo, elas vão se regenerar infinitamente. E Shia estava com a cabeça borbulhando de ter que pensar em tudo isso. E sugeriu bombardear toda a pirâmide, talvez seja uma ideia melhor. Mas Zé mandou não fazer isso. Algo que deixou as garotas bem incrédulas, perguntando por quê. E ele respondeu que dentro da pirâmide existe um monstro ainda mais assustador que a própria esfinge. Algo que deixou as duas espantadas e também com certo medo em seu olhar. Até aquelas duas garotas também ficaram apavoradas com a situação. Zé pediu para não se preocuparem, porque o guardião lá de dentro não vai atacar a menos que o provoque. Mas se demorarem demais para conseguir o cristal da evolução, os dois guardiões vão começar a massacrar tudo ao redor. E as garotas entenderam a gravidade da situação. Pelo que Zé se recorda, apenas 3 pessoas podiam evoluir dentro dessa primeira área. As garotas lá no fundo, apavoradas, ainda diziam que eles tinham que definitivamente conseguir aquele cristal de evolução. Mina entendeu que precisava fazer isso quanto antes para salvar as pessoas dessa cidade. O Prata tinha um plano, mas precisava fazer boa parte dele sozinho. E Shia não entendeu e ficou irritada com isso, porque ele tinha que fazer tudo sozinho de novo. Afinal de contas, podia contar com a força dela. Mina também, podiam contar com ela para essa missão. As duas queriam muito ajudar Zé, já que ele estava fazendo tudo até agora. E de certa forma, ele apenas abaixou a cabeça, dando um ok para elas. Então pediu para ouvir como iriam obter o cristal da evolução juntos, mas antes de contar o plano precisavam fazer uma boquinha. Agora sim tudo estava preparado para contar sobre o grandioso plano, mas acabou pensando em tudo o que estava acontecendo com si mesmo, até mesmo o seu cristal vermelho que estava mudando. O seu corpo, que originalmente era fortificado por conta da evolução, agora estava ficando definitivamente mais forte, mas sabia que precisava de ainda mais poder para enfrentar monstros daquele tipo. E depois dessa boquinha, avisou que iria lá fora matar alguns zumbis e iriam começar o plano mais tarde. Mina estava querendo ir junto para poder raciocinar algumas coisas melhor, e Shia também não ia perder tempo correndo logo atrás deles. Logo atrás, uma daquelas feiosas apareceu com a saladinha, mas a turminha foi embora. Sendo assim, passamos o primeiro dia do plano com o Prota matando vários zumbis, o segundo dia com eles conseguindo uma maleta, no terceiro dia bolando todos os planos maquiavélicos e fazendo fórmula de Bhaskara. Durante a madrugada do terceiro dia, todos já estavam dormindo, exceto pelo Prota, que estava bem pensativo sobre como iam fazer o plano. De fundo, Shia apareceu também. De certa forma, ela conseguia compreender o fardo que nosso garotão tinha que carregar. E ele logo avisou se ela queria perguntar alguma coisa, deveria fazer isso agora. E na realidade, ela queria saber a verdadeira identidade do nosso meninão. Algo que fez ele apenas a encarar e virar seu olhar para baixo. O clima ficou meio sem graça e Shia apenas disse que isso não era importante. O melhor era salvar o mundo. O mais importante era que o Prota deveria manter sua promessa, que era todo mundo deixar esse lugar juntos. Neste momento, ele apenas arregalou os olhos e confirmou que sim, vão deixar este lugar juntos, vai levar todo mundo consigo. Então, amanhã começou a aparecer, e vários homens do lado de fora estavam berrando para retornarem o quanto antes. Eles estavam com medo que os zumbis poderiam sair logo na manhã. Um dos homens aí que estava quase dormindo, olhou para o horizonte e viu o nosso rapazinho correndo com a moto. Parecia que ele realmente estava cortejando a morte, correndo tão rápido assim nesse lugar. Mas o líder desses homens encarou melhor. Era aquele sujeito que viu anteriormente. E mandou o seu braço direito subir o mais alto possível para ver aquele homem. Isso porque o Prota estava indo em direção, diretamente daquele monstrengo. E sem mais nem menos, o monstrão já invocou seus leões. O Prota se preparou para o combate, sacando sua espada. Sem nenhuma dificuldade conseguiu cortá-los. Dessa forma, formou uma grande nuvem de poeira. E de toda essa nuvem, uma dinamite acabou aparecendo, que logo explodiu mais uma vez na cabeça do monstrão. O homem lá no fundo estava se perguntando do porquê aquele monstro gigante não estava se movendo. E parece que a esfinge ficou bem bolada com isso, hein? Isso porque várias outras dinamites apareceram na sequência, e eu me pergunto que tipo de cidade é essa que tem tantas dinamites? Várias explosões em sequência foram causadas na cabeça do monstro. O líder daqueles homens sabia que isso não iria funcionar.
e se perguntava qual era o motivo daquele homem querer chamar tanta atenção com essas explosões. E o nosso protagonista estava em direção a outra esfinge parada. Quando o primeiro monstrão saiu de toda aquela névoa, ficou com os olhos assustados, porque a outra esfinge estava sendo explodida também. Tomado pela raiva, bateu o pé no chão. Isso causou uma espécie de terremoto, e enviou uma lança de areia que mandou a moto do prota para os ares. De longe, aquele mendigo avisou que isso poderia ser uma armadilha, mas o protagonista, olhando fixadamente para aquele monstro e com a espada em punhos, visualizou um caminho que poderia fazer para o braço do monstro. Sendo assim, projetou seu corpo e acelerou em plena velocidade no meio do ar. Ergueu sua espada e conseguiu desferir um golpe no braço do monstrão. E dessa vez, de maneira impressionante, o bicho berrou de dor, e uma espécie de líquido preto saiu dele como se fosse o próprio sangue do monstro. Este era o plano do prota, atacar a esfinge menor para que essa maior não conseguisse se regenerar. Mas o monstro não ia deixar barato e ergueu sua pata. Porém, Zé meteu a mão dentro do seu casacão e puxou uma arma do nada, e começou a atirar sem parar na esfinge, que agora estava cobrindo seu próprio rosto. Dessa forma, o prota conseguiu pousar em segurança. Olhou para a esfinge destruída e faltava 20 segundos para ela se regenerar. Este era o tempo que tinha para continuar batendo nesse monstrão, que tentou achar o nosso garoto no meio da areia, mas ele tinha desaparecido. Isso porque ele já tinha saltado novamente para o rosto do monstro, e com um corte horizontal, passou a espada em seus olhos. Ainda faltavam 15 segundos de regeneração. O monstro estava eufórico e ficando maluco, atacando tudo à sua frente. Zé conseguia desviar e contra-atacar diretamente no braço do monstro, que com o levantar de suas patas mandou nosso garoto voando para cima. Ainda faltavam 10 segundos de ataques. Então ergueu sua lâmina aos céus e perfurou as costas do monstro com um ataque muito pesado. Este foi um ataque tão profundo que chacoalhou totalmente a estrutura deste monstro, que também berrou de dor. Mas essa era uma posição muito ruim para Zé, ele sentiu que não conseguiu atravessar completamente o monstro. Então puxou sua espada e começou a percorrer o corpo dele. Faltava ainda 5 segundos. Saltou em direção ao peito do monstro, porque ainda faltavam 3 segundos. E, no segundo final, apenas avisou que tinha ganhado. Mas, no topo daquela pirâmide, o cristal começou a brilhar intensamente, e sua espada não atravessou o peito do monstro. E parece que o plano do nosso garotão não tinha funcionado como esperado. Então somos levados para dentro da pirâmide, com alguns zumbis caindo perante as garotas. Shia agora conseguia atirar sem fechar seus olhos, e eles conseguiam sentir que o monstro lá de fora estava se mexendo. Shia continuava caminhando pelos corredores com um certo temor, até que ela encontrou o trem que estava logo à frente. O líder dos mendigos lá de fora notou que a primeira esfinge tinha se recuperado completamente. O prota que pousou no chão apenas imaginou que isso foi coisa daquele monstro que estava dentro da pirâmide. Em todo caso, vai precisar usar todo o seu poder. Então, uma aura Kamezin começou a emanar de seu corpo, enquanto o monstrão estava se regenerando completamente. E parecia que ele estava bem bolado, tanto que berrou alto ao ponto de estremecer tudo. A aura deste monstro era extremamente esmagadora e quente, e o espectador aí apenas ficou assustado, porque era impossível derrotar um monstro imortal. E este mesmo monstro estava avançando para cima do prota, com sangue nos olhos. E foi nesse exato momento que ele berrou para a mina. Este berro ecoou por toda a área. E não muito distante, estava a nossa garotona utilizando uma espécie de controle remoto. Ela estava guiando um drone, que estava sobrevoando a cabeça daquela primeira esfinge, e soltou um dinamite logo acima da cabeça dela, causando uma nova explosão. E berrou que conseguiu completar sua missão. E o prota perguntou se o grandalhão aí estava chateado pela destruição. Isso porque o verdadeiro corpo deste monstro é aquela esfinge, mas quando ela estava danificada, o corpo verdadeiro passava a ser o próprio monstro. Vendo que agora tinha que acelerar no máximo, o prota atravessou aquele monstrão com sua espada. E todos ao redor estavam impressionados com essa habilidade. E Zé afirmou que iria obliterar completamente essa esfinge, e brincou que dessa vez não era apenas uma charada. Mas o monstrengo se virou com os olhos completamente escuros. O homem lá de longe se perguntou como isso estava acontecendo, sendo que os dois corpos agora estavam destruídos. E parece que este monstrão estava sobre os buffs da pirâmide. Mas nesse instante notou que alguma coisa estava lá dentro. E Zé deu uma dica, que inicialmente não planejava destruir este monstro. O verdadeiro objetivo era atraí-lo até aqui. Então começou a tirar onda do monstrão. E de repente um terremoto começou a acontecer pelo campo. E o prata fez uma sonoplastia de explosão. Isso porque nesse instante um trem saiu das areias. A esfinge encarou isso, mas não era tempo de escapar, porque o trem atravessou a cabeça dela. E este impacto deve ter doído a beça ao ponto que a esfinge apagou. E o prota apenas encarou toda a cena dos vagões caindo na sequência. Mina ficou feliz, porque tantos dias de preparação parece que deram certo. Os zumbis começaram a sair da estação de trem, e todos eles estavam indo em direção àquele monstrengo. Nesse instante, nuvens escuras e raios carmesinhos começaram a cair do céu, e parece que a situação toda estava ficando melhor do que o prota poderia imaginar. Neste momento, o pneu começou a cantar na areia. Shia apareceu de dentro da estação, avisando que o plano deu certo. Mina também confirmou isso e subiu na moto. Elas tinham que ir até o objetivo, que era o cristal da evolução no topo da pirâmide. Zé estava lá no chão destruindo alguns zumbis.
e apenas encarava as garotas subindo a pirâmide. Estava se perguntando quando aqueles olhos horripilantes iriam aparecer de novo. Sabia que essa área de evolução era especial porque tinha 2 guardiões. A esfinge agora já estava morta, mas se perguntava do porquê o segundo não apareceu. Talvez suas habilidades eram efetivas apenas contra zumbis. E como o seu cristal vermelho poderia absorver o poder dos zumbis, talvez este segundo guardião o tratou como um também. Mas mesmo assim, este guardião não poderia o impedir de chegar até o cristal de evolução. E Zé começou a escalar a pirâmide. Enquanto isso, uma horda de zumbis também os perseguiam. Um deles conseguiu até mesmo agarrar as pernas do prota. Zé tinha diminuído toda a sua aura para o segundo guardião não notar, mas logo atrás os zumbis também se aproximavam em velocidade máxima. Conseguiu cortar o braço de um deles que logo caiu para baixo, e afirmou que aqueles caras não poderiam o parar. E mesmo assim, continuou escalando a pirâmide. Agora faltava tão pouco para conseguir chegar lá em cima, mas notou que em um andar tinha uma porta aberta, e se perguntava o que era isso. Até que observou uma sombra saindo de dentro desta porta. Então só poderia ser este era o segundo guardião. Sentiu uma dor ardente dentro do seu cristal vermelho. O seu corpo inteiro estava pesando 1 tonelada, mas mesmo assim precisava continuar até em direção do cristal de evolução. Por todos aqueles que já se sacrificaram, precisa continuar subindo. O homem lá no fundo estava estranhando do porquê os zumbis também estavam escalando a pirâmide sem parar. O que tinha nessa pirâmide que atraía tanto eles? E os zumbis estavam caminhando diretamente naquela porta. E no instante que entravam, um barulho assustador acontecia. Parece que o segundo guardião estava devorando todos aqueles zumbis e absorvendo seus poderes. Parece que aquele buraco servia para isso, ele absorvia tudo e conseguia carregar a pirâmide com mais energia. Então o corpo de Zé começou a ser atraído, seu corpo estava se movendo por vontade própria, e ele estava indo em direção àquele buraco. Aquela porta era tão chamativa e convidativa, seus olhos estavam completamente hipnotizados, precisava entrar lá dentro. De fundo aquele homem estava berrando para o nosso protagonista, mas parece que ele estava completamente surdo também, e aos poucos estava se aproximando ainda mais com aquela leva de zumbis. E a porta continuava devorando tudo que se aproximava. O prota apenas esticou suas mãos na intenção de entrar lá dentro. Mas o berro das 2 garotas invadiu sua mente. Elas apenas berraram para ele não desistir e que deveria continuar subindo. Parece que ele foi libertado daquela hipnose de zumbis. As 2 estenderam suas mãos para o resgatar. Então o puxaram para cima. O homem lá de fundo berrou de alegria que ele conseguiu subir. E parece que todos seriam salvos se aqueles 3 conseguissem chegar no cristal. E os nossos protagonistas estavam diante do cristal de evolução que ainda brilhava intensamente. Eles apenas encaravam aquilo com um encanto sublime. Zé estava sentindo que toda aquela dor do seu corpo estava desaparecendo perto dessa luz. E disse em voz alta que apenas 3 pessoas eram qualificadas de receber o poder da evolução. Então estendeu suas mãos, chegando muito próximo daquele cristal dourado, e o agarrou com força. Neste momento, um fogo começou a percorrer todo o seu corpo. Então ele despertou. Parece que estava despertando dentro do seu subconsciente com uma aura incrível rondando seu corpo. Parece que este era o momento que estava ganhando sua própria habilidade. Parece que podia extrair a habilidade de um guardião. Isso era incrível, porque se pudesse fazer isso, ganharia a própria habilidade e ficaria ainda mais forte. Ou seja, não precisa mais lutar necessariamente para conseguir um cristal, mas sim estar na área de evolução e conseguir extrair a habilidade de um guardião. E se recobrou que as áreas de evolução de alto nível não têm apenas um guardião. Ou seja, agora precisa apenas sobreviver para coletar o máximo possível de habilidades pelo mundo. Então começou a emanar ainda mais poder para extrair, e na sua frente se formou pequenas fagulhas de chamas. Elas começaram a crescer ainda mais e formaram pequenas bolas. Estes eram os guardiões, a qual poderia extrair seus poderes. O guardião daquela porta fez seu coração tremer de medo. Já o outro era de certa forma normal. Então decidiu escolher a esfinge, e quando foi selecionar este poder, viu que ele possuía 2 habilidades incríveis. Parece que o Kit Kat tinha o controle das areias e o clone duplo. Então decidiu pegar justamente ele para ganhar seu poder. Ao fazer isso, um grande orbe se formou à sua frente. Mas este orbe simplesmente explodiu. E não era muito bem o que o nosso protagonista estava esperando. Aquelas 2 habilidades eram incríveis. Mas parece que a extração não funciona 100% das vezes. Mas está tudo bem, vai haver outra chance de conseguir mais poder. Isso porque também possui a outra extração ao seu lado. Ao selecionar o outro guardião, viu que ele possuía inúmeras habilidades. Ele possuía pelo menos 20 habilidades secretas. Uma dessas habilidades era a Chamada da Morte, a qual convocava todos os zumbis em uma única direção. A outra era a Explosão da Alma Espiritual, a qual fez o seu corpo se mover sozinho e pesar 1 tonelada. Ainda assim, era suspeito esse guardião ter mais de 20 habilidades escondidas. Então decidiu tocar nele, vai extrair sua alma. Ao fazer isso, aquele orbe começou a aumentar ainda mais de tamanho. E parece que dessa vez ele conseguiu extrair com sucesso os poderes. Parece que sua gama de habilidades tinha aumentado ao conseguir extrair os poderes deste guardião. À sua frente estava a habilidade da Explosão da Alma. Ao selecionar ela, o seu corpo todo foi queimado por um poder incrível. Então uma explosão de luz tomou toda aquela área de evolução. O líder dos mendigos estava impressionado com toda essa luz brilhante. Até mesmo as garotas feiosas estavam sorrindo por essa luz. A cidade toda passou por um segundo de silêncio, até que um grande terremoto começou a acontecer. E em um quartel-general, um homem avisou que uma energia explosiva e grandiosa se formou em uma área.
todos os sistemas de medição conseguiram capturar essa energia. Os homens perguntavam qual que era a ordem agora, e o coronel Marcelin mandou todos ficarem nas suas posições. O homem tentou rebater, mas o coronel apenas mandou ele ficar quieto e continuar com o trabalho. O coronel queria descobrir o que estava acontecendo no mundo. 7 áreas misteriosas apareceram. Então, na área do protagonista, uma grande explosão de energia estava ocorrendo. E de repente se dissipou, como se tivesse estilhaçado. Todas aquelas áreas estranhas começaram a desaparecer, e a cidade retornou ao seu normal. O prota abriu seus olhos, despertou no meio de uma rua, e logo atrás a voz de Xia perguntou onde eles estavam. Parece que conseguiram superar aquela área de evolução. Até mesmo Zé afirmou que conseguiram e retornaram juntos. E Xia estava praticamente chorando porque viu o seu companheiro quase ser controlado pelaquela hipnose. Mas retornou ao normal e perguntou onde estava a mina. E o prota encarou de fundo. Parece que a garota estava desmaiada no chão. Ela estava fervendo em febre. Parecia que estava com muita dor. E Zé afirmou que era normal ao se obter uma habilidade. E Xia perguntou se por acaso ela voltaria ao normal. E ele não sabia responder, porque cada pessoa tinha uma maneira de se adaptar, ainda mais se as habilidades fossem muito fortes. Xia perguntou qual foi a habilidade que o nosso garotão conseguiu. E ele respondeu que conseguiu a explosão da alma espiritual. É uma habilidade que poderia afetar o espírito mental dos outros seres. Claro que ele não ia contar que ganhou uma habilidade de loteria, onde poderia capturar a habilidade dos guardiões. Xia não entendeu muito dessa habilidade e pediu por uma demonstração. Mas o prota reapareceu logo atrás dela. E novamente desapareceu de vista. E mais uma vez apareceu na frente dela. Ela perguntou se por acaso sua habilidade seria alguma coisa como teletransporte. O prata explicou que não, porque quando afetava o espírito mental dela, ele podia fazer o que quisesse ao seu redor e ela não ia nem perceber. A habilidade parecia muito mais profunda do que eles podiam explicar agora. Logo atrás, uma mão apareceu diante do prota, mas o corpo inteiro daquele zumbi foi estraçalhado. Nosso herói podia estar cansado, mas ainda assim era nosso herói. Avisou para Xia que precisavam sair o quanto antes dali e ir encontrar o segundo desastre. E ela perguntou o que seria esse segundo desastre. Mas Zé estava assustado, porque de fundo os fragmentos do cristal estavam atraindo toda aquela horda de zumbis. Avisou que essa área ficaria muito perigosa e precisavam fugir agora. Tinham que pegar Mina e tirar ela deste lugar. Xia ergueu seu corpo. O prota também se assustou neste momento, porque o corpo de Mina começou a levitar no meio do ar. E perguntou se isso por acaso era flutuação. E sim, Xia tinha a habilidade de controle gravitacional. Algo que deixou ele em choque, porque era impressionante. Uma habilidade de controle gravitacional era simplesmente muito poderosa, poderia ser considerada o topo das habilidades. Xia questionou para onde deveriam ir, e o prota avisou que vão para uma área militar para buscar recursos e medicamentos. Então eles começaram a correr, junto daqueles outros homens que também estavam correndo por ver aquela horda de zumbis. E parece que realmente era uma multidão de monstros percorrendo toda a cidade. Os homens até tinham algumas armas brancas, e conseguiam combater os zumbis frente a frente. O líder deles mandou correr e não olhar para trás. E muitos desses homens eram apenas pessoas comuns. Estavam apavoradas, porque, à frente deles, uma horda estava parada. Parece que eles não conseguiriam sair dessa região. Os zumbis estavam totalmente ao redor deles. Alguns homens começaram a ser pegos. O líder estava um pouco assustado, porque achava que iria sobreviver depois daquela área cair. Em outro local, haviam vários militares. Eles estavam atirando com tudo que tinham para cima de uma fumaça, mas sabiam que as munições não eram tão efetivas assim. Contataram o QG, afirmando que aquele monstro não dava para ser derrotado. E também estavam pedindo por reforços urgentes. O coronel afirmou que reforços iriam chegar, mas neste momento berros foram dados. Então, perderam a linha com os soldados. Também berrou para conseguirem mais reforços e suporte para a linha de frente. Parece que o próprio coronel ia pessoalmente para as linhas de frente. E disse que não ia mais tolerar seus homens se sacrificando lá. Precisava ir também. Desse jeito, somos levados até uma horda de zumbis. Eram aqueles mesmos que estavam encurralando os homens de antes. O líder estava praticamente chorando porque não conseguiu salvar seus homens. Mas de fundo, uma grande explosão foi formada. Algo que fez todos os homens se virarem para a direção. Parece que havia alguém lá que poderia os ajudar. E no meio daquela fumaceira toda, apareceu nosso espadachim favorito. O líder sabia quem era aquele, afinal de contas o observou por todo o caminho. Os zumbis continuavam avançando em cima daqueles homens. Mas neste momento, a cabeça de um deles foi perfurada por um machado. E este rapazinho aí conseguiu sobreviver por mais um dia. O líder estendeu a mão, avisando que eles estariam salvos agora. Aquela horda que estava se aproximando na fumaça observou Zé também caminhando lentamente. E ele utilizou de sua habilidade da explosão espiritual. E todos os zumbis ficaram hipnotizados. Os homens perceberam que é como se os zumbis estivessem com medo daquele sujeito. Zé continuava caminhando lentamente em direção aos zumbis. E os homens se perguntavam quando que aquele cara iria atacar. Até que ele desapareceu de vista de todos. E um dos homens falou que ele estava logo atrás dos zumbis. Então todos os corpos saíram voando como se fossem fatiados. Parece que essa habilidade era muito útil, afinal de contas fazia seus inimigos ficarem travados. Logo atrás, aquele grupo estava se aproximando. O líder agradeceu por ter sido salvo por este homem, que também era muito poderoso, e pediu para o acompanhar nessa jornada, afinal de contas, eles eram fracos. Mas antes de conseguirem discutir isso, o homem avisou que vários zumbis estavam se aproximando. E na rua logo atrás, uma porrada deles estava chegando também. Era uma horda sem fim.
Até que um carro foi arremessado em cima de todos esses zumbis. Vários outros carros também eram impactados no caminho. Coitado dos donos desses carros. E os homens não entendiam por que os veículos estavam voando tão alto. E ao observarem o horizonte, viram Shia carregando Mina e voando também. Ela avisou que bloqueou o caminho e os zumbis não chegariam ali tão rápido. E o homem se apavorou porque aquela ali era a companheira do espadachim. Ela rapidamente se aproximou do nosso protagonista. E no momento que pousou no chão ficou assustada. E largou a pobre Mina no meio do ar. Shia apenas capotou de cara no chão, perdendo toda aquela pose de herói. Parece que ela ainda não conseguia controlar totalmente seus poderes. Não muito longe dali, mais tiros eram ouvidos. Os militares estavam confrontando um zumbi que tinha uma carapaça muito rígida. Eles avisaram que não conseguiam derrubar aquele monstro, e muitos outros que estavam de fundo também estavam com carapaças ainda mais rígidas. Os militares estavam se desesperando, tentando atirar tudo que podiam. Mas o monstrengo aí era extremamente poderoso, parecia ser uma mutação dos andarilhos. Então conseguiu capturar um dos soldados e atravessar seu peito com as garras. Os homens ficaram assustados, porque além de rígido, ele era muito rápido. O maior problema é que também não poderiam correr deste lugar. Aquele zumbizão estava estraçalhando todos os soldados no caminho. Além de que haviam outros mutantes ao redor que também estavam derrotando soldados. Havia até mesmo esse aí, que estava se infartando de Burger King. E o soldado deu uma arma para ele comer. E não é que ele comeu mesmo, rasgou a arma ao meio. E abriu sua bocona para abocanhar o soldado, que já tinha aceitado que iria morrer agora. Mas a sua boca foi atravessada pela espada. E era familiar essa espada, afinal de contas era do nosso protagonista. O soldado ficou impressionado, que com apenas um ataque este zumbi foi eliminado. Mas apontou sua mão ao fundo, avisando que haviam mais zumbis chegando. Nesse instante, Shia mandou seu companheiro fugir. E ele apenas pegou o soldado pela gola e correu. Isso porque a garotona arremessou um caminhão na direção dos zumbis. E este mesmo veículo explodiu. Aquele caminhão parecia ser um de combustível que foi arremessado. O soldado olhou apavorado para cima. E encarou Shia, que agora estava sentada em Mina enquanto levitava. E o Prota apenas mandou não fazer isso, afinal de contas Mina estava com febre. E Shia ainda colocou um band-aid na cabeça da garota para que ela não sofresse tanto. Isso parecia tão idiota no ponto de vista dele. O Prota perguntou onde estava o coronel. E ele apontou em uma direção, avisando que ele estava lutando contra um zumbi especial. Zé encarou de fundo, utilizando de sua visão especial do cristal vermelho. E conseguiu observar um ponto dourado no meio de tudo isso. Parecia ser apenas um zumbi especial, nada de ranking mutante ou acima. Mesmo que o coronel Marcelin tenha um corpo forte, ele não duraria muito tempo contra aquele zumbi. Avisou para Shia que ia deixar esse lugar com ela. E correu na direção de onde estava o coronel. E o soldado só ficou ali, sem entender bolhufas nenhuma do que estava acontecendo. Então chegamos em uma área restrita. E o coronel estava correndo de alguma coisa, conseguindo saltar por cima de um portão. E logo ao fundo uma espécie de fumaça estava se movimentando. Esta mesma fumaça estava correndo e destruindo os portões a qual o coronel pulou. E a força bruta deste bichão deixava até mesmo as placas envergadas. O coronel estava chegando diante de uma fábrica e conseguiu entrar no meio daquela brecha. Aquela fumaça estava logo atrás e observou toda a cena. Marcelin apontou sua arma na direção da porta, esperando pelo monstro. E os passos estavam se aproximando, até que a porta inteira foi destruída por aquela fumaça. Essa aberração encarou o coronel e começou a berrar muito alto, até que os pés desse bicho tocaram em uma espécie de fio. E várias granadas pequenas caíram na direção do monstrão, causando uma sucessiva série de explosões. E parece que tudo o que sobrou foi apenas fumaça. Ou melhor, o zumbi continuava vivo. Marcelin conseguiu encarar a verdadeira face deste monstro agora, e então abriu fogo. Atirou sem parar neste monstro, descarregou o pente completamente, até mesmo puxou a sua faca, e partiu na direção deste zumbi, que estava voltando a soltar fumaça em volta de seu corpo. O coronel passou aquela lâmina diretamente no pescoço do monstro, que apenas observou aquela lâmina chegando. Mas o punho do monstro estava se aproximando. O coronel desviou por pouco disso, e sua lâmina não conseguiu perfurar a cabeça daquele monstro. Então precisou desviar. Sentiu que se ficasse um pouco mais perto daquela fumaça, seria morto. E notou alguma coisa em seu rosto. Uma linha de corte por conta daquele punho. Parece que sua cabeça quase saiu voando agora há pouco. Mas por conta dessa distração, o zumbi conseguiu pegar as pernas do coronel. E novamente ergueu seu punho na direção da cabeça dele. Mas Marcelin conseguiu bloquear aquele golpe com a sua faca. Porém, ainda assim, foi mandado para longe, junto da sua faca que foi destruída ao meio. O seu corpo inteiro estava doendo, não conseguia mais se mexer. Enquanto isso, aquele monstrão estava se aproximando com uma aura assassina. E foi nesse exato momento que o Prota conseguiu entrar nessa sala. Encarou o coronel de fundo, já caído. Ele conhecia o coronel, porque ele foi o seu primeiro instrutor. Se recobrou que uma vez, quando estava à beira da morte, o coronel, mesmo sem braço, chegou para o salvar do meio de uma horda de zumbis. Zé tinha acordado, e ele estava nos braços do coronel, que conseguiu salvar essa criança. E por conta disso, Zé começou a treinar intensamente com o coronel. E estava treinando o máximo Zé porque ele mesmo não poderia mais entrar em uma área de evolução humana por conta de seu braço. E em uma das invasões, o coronel Marcelin ficou para trás para salvar os mais jovens. E depois disso, os soldados reportaram que o coronel teve um ato de sacrifício heróico para salvar a todos.
e isso deixou nosso protagonista bem abalado por vários dias. Se recobrou que foi nesse exato momento que seu instrutor ficou aleijado, nessa batalha. Mas não hoje, neste momento vai mudar toda a história. Então ficou na frente do coronel, em uma posição de defesa. O monstro à frente estava soltando ainda mais fumaça pela raiva, e agradeceu ao coronel antecipadamente por tudo que o ensinou no futuro. Mas agora não precisava mais fugir destes monstros. Utilizou da explosão da alma, causando um grande feixe carmesim no monstro. Aquela fumaça toda estava extremamente irritada e saiu com uma voadora para cima do Prota, que sacou a sua lâmina e começou a transpassar o monstrão. Essa era a vez do Prota salvar a vida de seu instrutor. E o coronel perguntou se o garoto por acaso tinha um corpo de mutante também. Zé respondeu que não era este o caso, ele era apenas um evolucionário. O coronel agradeceu pela ajuda e questionou qual era o nome do nosso garoto, que rapidamente respondeu. O coronel parecia estar com o braço quebrado, mas nada que umas bandagens não fossem ajudar. E ao ser questionado, o coronel afirmou que veio para essa região para investigar uma área especial. E parece que a área especial que ele veio investigar foi justamente a qual o Prota passou. Mas antes de qualquer coisa, Zé revelou que eles não deveriam construir uma base especial justamente nessa área, porque os zumbis que nasciam aqui tinham uma grande chance de se tornarem especiais ou mutantes. E ele se lembrou que no futuro essa mesma base militar seria completamente destruída pela invasão de zumbis especiais. O coronel entendeu o recado e então ia avisar ao seu quartel-general. E no instante que estava conversando com o QG, se perguntou para onde aquele garoto tinha desaparecido. E do lado de fora o Prota conseguiu ouvir que o coronel estava reportando as informações. Essa era a melhor maneira de poder ajudar os militares neste momento. Além de que as duas garotas também tinham habilidades especiais agora. Além de que o próprio instrutor agora estava em forma, ele poderia ajudar muito na evolução humana. Interferiu bastante na história para poder mudar muito o futuro. E apenas deu um adeus para a cidade de Shang. Vamos até a outra região, mais precisamente até um carro aos arredores da cidade de Dong. Alguns sobreviventes estavam ali dentro. Estes dois conseguiram alguns suprimentos e estavam fugindo das cidades. A mulher logo avisou que precisavam encontrar um posto de gasolina para seguir em frente. Mas era um grande problema entrar em um lugar assim, porque estava infestado de zumbis. Mas mesmo assim precisavam tentar. Mas se passarem na frente e virem mais de 2 zumbis, vão escapar do lugar imediatamente. Não muitos quilômetros à frente, encontraram uma estação. A mulher perguntou se por acaso estava funcionando ainda, não conseguia ver ninguém lá dentro. Este homem pegou uma pequena faca de passar manteiga e mandou a mulher observar, não queria ser pego em uma emboscada. Então pegou a mangueira de combustível e achava muito estranho esse lugar estar silencioso assim. Até que de repente uma névoa começou a aparecer e seu pé foi pego pelas mãos de um zumbi. E o homem deu um grande berro. E eu também daria um grande berro, olha a cara desse infeliz aí, feio Bragarai. O homem nem tentou combater, apenas saiu correndo daquele zumbi estranho. E a mulher estava dentro do carro, mandando ele correr o mais rápido possível. Mas parece que aquele zumbi era muito mais rápido. O homem sacou a sua faca de passar manteiga. Mas o zumbizão apenas deu um tapa em sua mão e a faca saiu voando para o outro lado. E ela estava com uma carinha de sedenta, queria muito comer este homem. Mas neste mesmo momento, o homem encarou uma luz vermelha passando. Este mesmo feixe carmesim destruiu por completo aquele zumbi. E quem apareceu na sequência foi o nosso protagonista com a espada em punhos. E sem nenhuma dificuldade, conseguiu obliterar este monstro. E o homem no chão questionou quem era este garoto. E Zé apenas respondeu que era um operário. Era o gerente dessa loja de conveniência. Então jogou gasolina em cima do corpo daquele zumbi. Acendeu um fósforo e criou uma grande fogueira de São João. Entrou para dentro da conveniência e os dois personagens estavam ali. A mulher perguntou por que ele estava queimando um corpo, se isso não atrairia os demais zumbis. E a resposta foi simples. O corpo em decomposição ia atrair os demais por conta do cheiro de sangue. O homem se apresentou como Lima e sua esposa como Nara. E o Prota agradeceu pelos nomes e falou que eles eram seus primeiros clientes. E o homem apenas conseguia agradecer que este garoto conseguiu salvar e ele tinha vários recursos no seu carro que poderia dar em troca. Mas o Prota apenas olhou para trás, falando que não precisava de nada. Porém, perguntou se ele sabia de alguma informação nova que estava circulando por aí. E ele falou que sim, porque esteve em 7 das 8 cidades militares da região. Então o Prota perguntou se por acaso ele viu a força dos militares nos combates ao redor das cidades. E Lima respondeu que sim, a cidade mais forte com certeza era Shang. Eles tinham eliminado todos os zumbis da cidade e também reabastecido com água e eletricidade. Ouviu falar que existem pessoas com superpoderes lá dentro? Pode não acreditar, mas existe uma mulher que podia controlar carros voadores. Ouviram falar que ela tinha o poder da gravidade. Mas mesmo que a força militar de lá seja tão forte, eles não planejavam atacar as áreas ao redor. Isso porque o clima da região era muito estranha, com sol e tempestades no meio do nada. E o Prota se recordou que este deveria ser o poder de Mina, ela deveria estar despertando agora. Zezé apenas agradeceu pelas informações de seu irmão. Então pegou um copinho de café para eles também. E eles avisaram que estavam retornando para sua cidade natal para encontrar com suas crianças. O homem afirmou que era a segunda vez que estavam escapando da morte. E o Prota perguntou qual que foi a primeira vez então. Ele respondeu que não foi muito longe, foi na última estação de combustível. Quando foi abastecer da última vez, ouviu os grunhidos de um zumbi e encarou ele pelo espelho. Mas por muita sorte conseguiu escapar daquele monstro e entrar em seu carro e fugir. Zé perguntou se por acaso o casal gostaria de passar a noite na conveniência. Os dois apenas se encararam de uma maneira um pouco estranha.
E Lima respondeu que não, afinal de contas eles têm que chegar o quanto antes da sua cidade natal para encontrar suas crianças. Desta forma, apenas agradeceu pela hospitalidade do nosso prota e foi embora. O Zé ficou pensando na outra estação de combustível, era apenas uma noite de corrida daqui, e pelas datas, parecia que faltava poucos dias para uma nova área de evolução aparecer. Então pegou um carro que estava abandonado ali no posto, e partiu em direção à área que precisava. Com o seu cristal vermelho, ele conseguia observar toda a região e saber onde os zumbis estavam. Chegou até a estação de combustível, e achou estranho, porque essa região não parecia estar dentro da área da evolução seguinte, mas de qualquer jeito precisa limpar esta área. Então saiu do carro com a espada já em punhos. Conseguia sentir o cheiro de sangue ao redor, muitas pessoas morreram aqui. Talvez o monstro que esteja habitando aqui ainda esteja dormindo neste momento. Entrou dentro da conveniência e estava com sangue para todos os lados. Se perguntava do porquê este zumbi continuava se escondendo. Encarou uma porta que estava logo ao fundo. Conseguia sentir a aura de duas criaturas. E no instante que tocou na porta, um monstrão saiu para caçar o nosso garotão. Este era apenas o primeiro dos monstros. E com a espada em punhos, começou o combate. Desferiu o primeiro golpe no peito do monstro e, dessa forma, conseguiu escapar antes de ser atacado. A coloração desse zumbi era diferente, assim como seu corpo parecia muito mais elástico. Este era um raro tipo, nível mutante, e mandou o monstrão se preparar, porque iria o eliminar agora. Primeiro vai o estraçalhar e depois vai atrás do outro que estava escondendo. Então saltou na direção daquele monstro com um corte rápido na lateral. E dessa vez sua espada conseguiu perfurar o corpo deste monstrão. A pele que cobria seu braço também foi rasgada e o monstro encarou isso. Mas de maneira estranha ele ficou bem assustado ao ver a espada do prota logo à frente. E Zé performou ataques tão rápidos e bonitos que conseguiu perfurar completamente o monstro. A sua pele estava completamente desgastada por conta desses ataques sucessivos. E Zé estava pensando se este monstro por acaso iria correr agora. Mas antes que fizesse isso, atravessou a espada na cabeça dele. E de maneira até que rápida conseguiu eliminar este monstro. Mas sentiu que a aura que estava naquele outro alojamento era muito mais aterrorizante. Meteu uma bicuda na porta e estourou ela. E estava dentro do depósito. Então encarou os arredores. Vários corpos de zumbis estavam arremessados ao chão e uma garotinha estava no meio de tudo isso. E essa garota, ela simplesmente não tinha reação emocional alguma. Zé não conseguia entender essa situação, e se por acaso essa garota tinha matado todos esses zumbis. Talvez essa garotinha seja uma evolucionária. Vai tentar conversar com ela. Estendeu suas mãos, falando que era um amigo da outra estação de combustível. Mas a garota ainda assim não conseguia falar. O prata perguntou se por acaso ela não queria tomar um banho, afinal de contas suas roupas estavam totalmente ensanguentadas. Além de que este lugar era muito escuro e amedrontador. E parece que essa garota entrou em uma espécie de choque, porque ela nem sequer conseguia falar. Então perguntou onde estavam os pais dela. Neste momento, ela esboçou uma reação e seu olho quase clamou por eles. E apenas falou que seus pais estavam dormindo no quarto logo atrás. E o prota entendeu toda a situação e perguntou qual era o nome da garota. E ainda insistiu em saber quem era ela. Mas a garota apenas mandou ele ir embora, porque ele simplesmente ia desaparecer como os outros. Mas o prota aproximou sua mão, falando para ela não se preocupar, que esse lugar era perigoso. Porém, a garota respondeu que ela também é um monstro e que ele deveria se afastar o quanto antes. Zé respondeu que ela não era um monstro, mas sim uma evolucionária. Ela perguntou o que seria isso. E Zé revelou que é a mesma coisa que ela, possui os mesmos poderes. E estendeu novamente as mãos, afirmando que eles iriam caminhar juntos. E a garota então revelou que seu nome era Chacha. Os dois estavam diante daquela porta logo atrás. A garota avisou que seus pais estavam ali e o prata começou a abrir. Então viram o corpo dos dois pais dela no chão. Não parece que eles foram mortos por zumbis, mas sim por causas humanas. Talvez morreram tentando proteger a própria filha que ia se transformar em uma evolucionária. Zé observou alguns documentos na camisa do homem. Ele parecia ser o presidente de uma grande associação. No futuro, essa mesma organização criava vários medicamentos para os evolucionários. E só agora soube que o fundador dessa empresa morreu nessa sala. Ao retornar, apenas falou para a garota que seus pais provavelmente nunca mais irão acordar. Nesse instante, ela entendeu e começou a chorar por conta da perda de seus pais. Ele apenas passou a mão na cabeça da garota, falando que eles não morreram por causa dela. Mas a garota não conseguia falar, apenas chorava e soluçava. Então apenas caiu nos braços do prota, enquanto ele a consolava. Mais tarde naquela mesma noite, o nosso garotão estava realizando um enterro digno para os pais da garota. E apenas se recordava de várias cenas. De uma era de caos, com zumbis extremamente poderosos e com rangs muito maiores. Eram memórias de sua vida passada atormentando sua vida. Então apenas caiu de joelhos, se recordando das pessoas que se sacrificaram para que pudesse viver. Neste momento, Sasha apareceu perguntando se aconteceu alguma coisa com ele. Mas ele apenas respondeu que estava se lembrando de algumas coisas ruins do seu passado. Mas agora já estava tudo bem, tinha voltado ao normal. Então, na manhã seguinte, o sol clareou. Sabia que neste novo mundo poderia fazer as coisas diferentes. Então, levou Sasha consigo para o outro posto. E lá, ela já estava tomando um cafezão da manhã. Na outra vida, essa mesma área não tinha sido pega pelos humanos, ou seja, os zumbis conseguiram um cristal de evolução. Parece que essa área que vai ser criada vai ser algo muito difícil de passar. Não possui informação alguma do que vai acontecer daqui em diante. E também será muito perigoso levar a Sasha junto consigo. Mas minutos depois,
Ela logo afirmou que iria junto com ele para dentro da zona da evolução, mesmo com o Prota falando que era muito perigoso estar lá dentro. Só que ela não queria ficar sozinha. Mas a regra era simples, tinha que seguir todas suas ordens. O mais importante também é que deveria se proteger sozinha e ignorar o pedido de ajuda das outras pessoas. Era estranho para ela poder ignorar outras pessoas pedindo por socorro. Ele revelou que as pessoas podem ser mais perigosas do que os próprios monstros, então é bom ignorá-las. E já que estava tudo pronto, iriam entrar nessa cidade no início da noite. Horas depois, um raio estava caindo diretamente nessa cidade. Ela se tornaria uma área de evolução também. Os nossos dois meliantes estavam entrando na cidade. E Sasha notou que a cidade estava bem quieta. E o Prota também notou que essa garota era extremamente afiada na percepção. E revelou então que aqui está vazio por conta desse hospital enorme. Hospitais têm chance de terem zumbis de alto nível, então aqui não era um lugar seguro. E ela perguntou para onde que iriam nesse momento. E o Prota deu uma curva extremamente acentuada no meio da rua. Eles iriam ficar em uma loja de roupas. E a garota estava encantada em ver tantas roupas diferentes lá dentro. Ela queria entrar lá, mas o Prota avisou que era apenas roupa de verão e agora estava bem frio. Mas mesmo assim a garota entrou lá dentro e ficou apaixonada. Eles não deveriam hesitar em pegar todas as roupas possíveis. Então, menos de uma hora depois, os nossos protagonistas saíram com o look novo. Sasha também, sem aquela roupa cheia de sangue de antes. Zé perguntou se a garota estava portando aquela adaga militar que a deu antes. Então ela revelou que estava no seu bolso da frente. Esse objeto ela sempre vai carregar, afinal de contas foi um presente. Neste momento, uma explosão aconteceu no centro da cidade. Os dois se viraram, porque isso foi muito rápido. Zé abaixou a cabeça da garota para o chão. Essa explosão foi o início da área de evolução. No QG, os militares viram que uma energia sinistra estava se formando na cidade ao redor. E parece que eles já estavam a par que essas eram chamadas de zonas de evolução. Uma voz falou com todas as pessoas nessa área, que precisavam absorver o cristal para então ficarem livres. A garota perguntou se realmente essa era uma área de evolução, mas ao mesmo tempo encarou ao seu redor, porque estava de dia e agora está à noite também. Zé contou que essa era o efeito da área da evolução, o clima podia mudar. E de fato, tudo estava mudando, os zumbis estavam aparecendo em maior número. Quando uma área de evolução cai, os zumbis também podem virar nível mutante e aumentar seus próprios rankings especiais. O protagonista logo sacou sua espada e começou a obliterar os primeiros. E Sasha viu que esse cara realmente era incrível, mas não precisava se preocupar, porque ela poderia se cuidar também. E de maneira impressionante, a garotinha também fatiou diversos zumbis. Os dois fizeram isso em um piscar de olhos, e os zumbis que estavam ao fundo, de certa forma, ficaram amedrontados. E um deles ficou com muita raiva, era o zumbi especial, que ergueu suas mãos e arremessou diversos espinhos. Zé conseguiu defender com sua espada, e logo na sequência aquele zumbizão estava vindo com a boca aberta. O Proton encarou fixadamente e utilizou da sua habilidade da explosão da alma. Os dois estavam cara a cara, mas um zumbi sentiu toda a habilidade especial penetrar em seu ser. O Proton estava aumentando ainda mais a intensidade dessa habilidade, e o zumbizão aí começou a se tremer de medo, ao ponto que colocou as mãos na cabeça e começou a chacoalhar de tanta dor. Zé, sem perder tempo, cortou os braços daquele monstro, que acabou fugindo. E Prota revelou que aquele ali parecia ser um guardião, mas antes de tudo pegou a garota no colo, porque eles tinham que correr o mais rápido possível agora. Então colocou sebo nas canelas e acelerou, destruindo completamente a rua onde andava. A garota ainda perguntou do porquê aquele zumbi era diferente, o que tornava ele tão especial. E ele revelou que aquele zumbi não era especial, ele parecia ser o clone do guardião. Acredita que todas as sombras que viram até agora eram marionetes que estavam controlando os zumbis para o guardião. E a garota ficou preocupada, porque esse tal guardião já tinha notado a presença dos dois. Mas mandou não se preocupar, porque a missão mais importante do guardião não era matar humanos, mas sim proteger o cristal da evolução. E pelo que contabilizou, este guardião não podia controlar todos os zumbis da área. A garota apontou novamente para a rua, porque algo estava estranho. Ela não sabia que nessa cidade tinha um rio atravessando, mas este rio não existia ali, foi uma criação do guardião. E do outro lado do rio, os zumbis estavam tomando um banhinho. Alguns deles estavam ficando descontrolados, então fixaram seus olhos nos nossos protagonistas. Parece que o guardião deste lugar já tinha notado eles e estava caçando. Estes novos zumbis partiram para cima da nossa duplinha. E o Prota puxou Sasha para mais longe possível, tinham que correr. Não muito distante dali havia um atirador no prédio, e ele estava exterminando os zumbis que estavam no meio da rua. Conseguiu eliminar a maioria deles, e parece que a barra estava limpa agora. Até que o rádio começou a tocar, e falou que encontraram sobreviventes no meio da rua. Até mesmo tinha uma criança, então mirou a sua arma para ver. Antes de conseguir entrar na loja, o Prota foi tomada por aquela sensação do guardião encarando diretamente o seu cristal. Este era o poder que fez ele desmaiar de dor. O Prota só capotou no chão. E logo atrás deles estava aquela sombra carmesim junto de uma horda de zumbis. Sasha notou que aquele ali era o guardião. Estava tentando acordar o Zé, mas vendo que ele não ia levantar tão cedo, puxou a sua faca. Sabia que não poderia derrotar aquele monstro, mas vai tentar o máximo possível. Precisava arriscar para conseguir, então partiu para cima dos monstros. E novamente, como um feixe veloz, ela passou eliminando todos os zumbis no caminho. E chegou bem perto do guardião deste lugar. Precisava fincar sua lâmina no peito deste monstro. Mas os olhos deste zumbi brilharam muito alto, ao ponto que uma névoa vermelha apareceu e ele desapareceu na frente dela. Seu corpo se transformou completamente em uma sombra. E então, com um coice mandou a garota voando para longe.
que apenas se chocou contra um paredão de vidro e caiu no chão, pedindo desculpas. O seu corpo era muito leve e ela não conseguia usar força. O Prota sentia que estava sendo controlado por aquele guardião e não conseguia se mexer. Parece que esse guardião estava atacando diretamente o seu cristal, então vai tentar combater ele com as próprias habilidades que conseguiu anteriormente. Utilizou a explosão espiritual em si mesmo para acordar. Sasha estava chegando perto enquanto se rastejava. Nesse instante, o Prota se levantou na postura de Lai e conseguiu desferir um golpe mortal para cima do guardião, arrancando sua cabeça. Parece que ele conseguiu sair daquele controle do próprio guardião. Rapidamente foi até a garota pedindo desculpas por deixar ela nessa situação, mas eles não tinham tempo porque logo atrás mais zumbis estavam avançando. Mas um tiro exterminou os dois ao mesmo tempo. Algo que fez ficar de boca aberta, se perguntando se por acaso era a habilidade de um evolucionário. E logo ali na porta apareceu esse sujeitinho, mandando não entrar nesse shopping, e que deveriam o seguir do lado de fora. E isso era raro em um mundo de apocalipse uma pessoa os ajudando, até que finalmente chegaram. Parece que o esconderijo desse sujeito era em uma escola infantil, algo que deixou o Prota com os olhos bem arregalados, porque escolas normalmente são lugares ruins para se esconder em um apocalipse de zumbis. Mas novamente o sniper mandou seguir, e ao entrarem lá viram que não tinha nenhum corpo, não tinha sangue e nem tripas voando para todos os lados. O sujeito então abriu uma porta, e lá dentro haviam várias crianças esperando pelo professor. Uma das crianças perguntou quem era aquele homem e aquela garotinha, e o professor apenas falou para não se preocuparem porque eram amigos. Sendo assim, começou a remover seu capuz. E claramente esse sujeito teria cabelo rosa, sendo a nossa próxima waifu da obra. E que coisa bonitinha e cuti-cuti. E o Prota reconheceu que ela é uma evolucionária, uma das mais fortes snipers do mundo. Então rapidamente se apresentou, assim como apresentou a garotinha que estava logo atrás. E de certa forma ela estava contente de encontrar pessoas boas neste mundo. Essa escola abrigava várias crianças e estão ali desde o início de toda essa era caótica. E Zé notou que tinha uma criança bem pequena ali também. E Senna revelou que encontrou essa criança do lado de fora, por isso foi procurar leite por ela. E o bebezinho se acabou em tomar mamadeira. Também olhou para Sasha, já que ela tinha um machucado em seu braço. Então pegou alguns medicamentos e curou o braço dela. Também entregou uma coberta, e a garota poderia dormir na cama. E Sasha rapidamente capotou junto de seu ursinho. Perguntou ao nosso protagonista se por acaso ele era um evolucionário também. E ao ser confirmado que sim, ela ficou bem feliz, afinal de contas ter pessoas fortes por perto era melhor. Atualmente ela sabia que existiam 5 evolucionários dentro da cidade. Mas depois que todos os zumbis ficaram malucos do lado de fora, perdeu contato com eles. Zé explicou que quem estava atrás de todos aqueles zumbis era o guardião. E Senna revelou que o cristal estava no corpo de um dos guardiões também. Ou seja, eles precisariam lutar frente a frente com o guardião para conseguir pegar este cristal. Mas o Prota foi pego no meio dos pensamentos, porque Senna berrou que a pequena garota foi infectada no combate anterior. A infecção dela foi de uma ferida, então ela não se tornaria um zumbi. Mas ainda assim parece que ela estava sofrendo bastante. Precisavam encontrar remédios, mas os únicos lugares que teriam isso seria no hospital na entrada da cidade. E o Prota se recorda que passou lá na frente mais cedo. Porém Senna falou que ele não podia ir lá, os zumbis daquela região eram muito assustadores. Mas o Prota apenas pegou Sasha no colo e afirmou que se matar a todos os monstros, nenhum deles será tão assustador assim. E a garota aí sentiu um certo medo na espinha, mas se animou grandemente, porque gostou desse cara e vai junto com ele. Sendo assim, vamos até o hospital. E parece que lá dentro haviam vários zumbis circulando. Senna falou que o número de zumbis aumentou grandemente. Então o Prota deixou a pequena garota junto dela e entrou sozinho lá dentro. Os zumbis rapidamente viram nosso garotão entrando pela porta da frente. E sem nenhum rodeio, ele apenas puxou a espada. E com uma postura tão poderosa, derrotou todos os monstros em um piscar de olhos. E Senna ficou impressionada. Na verdade eu já falei que todo mundo ficou impressionado quando ele saca a espada, né? O cara é bom mesmo. O Prota perguntou se por acaso ela sabia onde ficava a farmácia desse hospital. E ela revelou que estava no segundo andar e estará logo atrás dele. Sendo assim, eles começaram a subir as escadas rolantes. Zé observou uma arma no chão. Essa parece ter sido jogada do 10º andar. Ou seja, tem alguma coisa muito poderosa lá em cima. No segundo andar, vários corpos de zumbis estavam esparramados ao chão. Felizmente, nenhum deles estava se mexendo. Conseguiram chegar na farmácia que precisavam. Senna deixou a garota deitada no chão, falando que ia buscar algum antibiótico. Mas uma pequena fração de luz surgiu acima deles. Senna rapidamente apontou o seu rifle. E na direção que estava aquela luz, um grande olho se abriu. Então ela disparou. O Prota se virou para ver o que estava acontecendo. E Senna revelou que era um zumbi muito poderoso em cima deles. E o teto todo começou a desmoronar por conta dessa aberração aí. O bicho era feio e abriu a boca, sugando tudo que estava na área. Cada tentáculo dele possuía diversos olhos ao redor. Senna continuava disparando sem parar naquele monstro. Mas parece que o alvo deste monstro era Sasha. Mas antes do tentáculo chegar nela, o Prota derrubou aquilo. Mandou ir embora com a pequena garota. E que daria conta dessa aberração estranha aí na frente. E começou a exalar toda a sua aura carmesim. E uma performance incrível foi feita, criando vários cortes ao redor daquele monstro. Os tentáculos eram cortados um a um e o sangue era esparramado para todos os lados. E aquele zumbizão apenas chorava de dor. Este zumbi era do tipo mutante e era muito perigoso para lutar agora. Estava tentando chamar a atenção dele para ir para longe das garotas.
Senna agradeceu por isso, porque poderia pegar os remédios para a garota. Então foi para a estante da farmácia. E lá do outro lado, o zumbi continuava perseguindo o nosso garotão. E estava pensando em como poderia destruir o cérebro desse monstro, enquanto os tentáculos dele continuam perseguindo o nosso herói. E Zé começou a surfar nos tentáculos deste monstrão. Com a espada em punhos, mirou diretamente na cabeça do monstro. E fincou com força, atravessando ainda mais a cabeça dele. Saltou para longe e o sangue começou a jorrar para todos os lados. Mas era como esperava, atingiu a cabeça, mas não tinha cérebro algum ali dentro. E o monstro ficou ainda mais nervoso, atacando para todas as direções possíveis. Parece que vai precisar encontrar o cérebro deste monstro no meio de todos esses tentáculos. Senna continuava procurando pelos remédios, até que finalmente encontrou o antibiótico que precisava. Agora só faltava um último medicamento para poderem sair dali. Mas ela sentiu uma vibração enorme no prédio, e também uma sensação de terror. Então mirou a sua arma para cima. Sasha também começou a despertar aos poucos. E então se levantou, mas com uma cara bem esquisitinha. Parece que Sasha já não estava mais ali. Ela estava andando de maneira inconsciente pela sala. Era aquela sombra negra, este era o guardião. E ele estava diante de Sasha. Senna deu um tiro diretamente nessa sombra, mas o tiro simplesmente passou, afinal de contas é uma sombra. Ele não possui corpo físico, então não seria afetado por suas munições. Decidiu pegar o corpo de Sasha e puxá-la para trás. Mas estranhamente o corpo da pequena garota estava muito forte, e a sombra continuava encarando a pequena garota. De repente, a cabeça da sombra começou a se reconstruir e um berro foi dado. Este berro se transformou em uma espécie de música, e Senna estava sentindo um grande sono. Até que de repente a sombra desapareceu, e Sasha voltou a cair naquele sono profundo. Por alguma sorte, eles conseguiram se livrar daquele monstro guardião. Mas por conta do efeito daquele guardião, os zumbis do lado de fora começaram a se erguer. Se atirar nele sabe que vai fazer muito barulho e vai atrair mais ainda. E apenas torcia para que Zé retornasse o quanto antes. Então, no telhado do hospital, o combate continuava se desenrolando entre nosso protagonista e aquela coisa grotesca. Foi nesse mesmo momento que o nosso garotão ouviu um som de disparo. Até o momento já usou 1/3 do poder do cristal vermelho. E parece que ainda continuava em desvantagem, então não restava muito tempo. Tinha que encontrar o cérebro desse monstro no meio de todos esses tentáculos. Mas se não conseguir encontrar, vai simplesmente cortar a todos novamente. E desferiu diversos golpes cortantes em cima de todos os tentáculos desse zumbi. Cortava tão fielmente os tentáculos que apenas uma lapada só era suficiente. E o monstro abriu a boca mais uma vez com um berro estridente. E Zé desferiu um golpe gigantesco na direção daquele monstro. E o bichão apenas tombou para trás com um berro e um choro também. Talvez seja coincidência, mas o cérebro podia estar escondido no último tentáculo. Por fim, apenas largou o monstro já caído no chão ali, e precisava retornar para a cena. Mas de repente os tentáculos começaram a se formar mais uma vez, e uma cabeça surgiu do meio de tudo isso. Dessa vez, tinham tentáculos muito menores e afiados, e a feição deste zumbi estava muito mais provocativa. Essa parecia ser a verdadeira aparência, mas o prota já estava logo atrás dessa cabeça, que começou a berrar em fúria, mas apenas deu um sorriso enquanto erguia sua espada. E utilizou da explosão espiritual para cima desse monstro, e o fatiou com 2 cortes limpos. E o bicho apenas caiu no chão, já obliterado. Zé precisou elogiar, já que ele estava parasitando aquele monstrengo. Com certeza isso gastou muito de seu tempo e quase o confundiu. Agradeceu também porque este combate fez o seu cristal evoluir. A sua fortificação aumentou ainda mais, já que o seu cristal conseguiu romper um limite muito maior. E agora precisava ir se encontrar com Senna. E falando nela, estava contando sua munição, tinha apenas 16 balas no pente. E um total de 33 inimigos. Então mirou de maneira extremamente delicada os inimigos. Colocou a arma em seu ombro, e novamente encarou a cabeça de um zumbi entrando na sua mira. Dessa forma, apertou o gatilho e disparou. Este mesmo tiro eliminou 3 zumbis de uma só vez, e diversos outros tiros foram dados para eliminar os demais. Mas agora ela só tinha mais uma munição sobrando. Porém, foi o mesmo momento que o prota conseguiu chegar em Senna com um salto lá de cima. Senna ficou feliz, afinal de contas, ela já estava no seu limite também. Rapidamente ela se virou para o outro lado e eliminou mais um zumbi. E o prota estava bem orgulhoso que essa garota era realmente muito boa. E ela conseguiu notar que Zé voltou muito mais forte depois de ter eliminado aquele mutante. Ele também pediu para ela economizar munição, porque vai dar conta dos demais monstros. Queria testar o quão forte seu corpo ficou depois de absorver o poder daquele zumbi. Acelerou por toda a sala, dizimando todos os zumbis que estavam ali. Essa era sua nova habilidade, o Burst, que consumia todo o poder que estava dentro do cristal. Para inimigos normais como este, não precisava usar o Burst. Senna perguntou se todos já foram eliminados, porque o hospital estava em um silêncio tremendo agora. E ela também encontrou todos os remédios que precisavam. Ainda contou que se encontraram com o guardião, mas ele acabou escapando. Então, minutos depois, retornaram para o alojamento. E Sasha já parecia estar bem melhor depois da aplicação dos remédios. Então, apenas capotou na cama mais uma vez. Zé pediu para a garota ir descansar porque ele faria a guarda da escola. E ela apenas agradeceu enquanto se escorou em uma parede com sua arma em punhos. E não muitos segundos depois, já capotou devido ao cansaço. Mas então despertou. E parece que a madrugada já tinha passado e o prota estava ali. Mas fez um gesto para ficar em silêncio.
porque os zumbis estavam na região da escola. E quando Senna foi encarar o vidro, eles estavam logo em cima deles. Ela achava estranho eles terem invadido justamente esse lugar nessa hora da manhã. De acordo com Zé, se não fizerem barulho, esses zumbis vão embora daqui a pouco. Isso parecia ser uma boa ideia, então Senna apenas passou pelas crianças. Mas um dos pequenos deu logo um berro e começou a chorar. E essa era uma situação bem ruim, apenas encarou a criança e foi direto nela. E obviamente os zumbis que estavam do lado de fora ouviram esse barulho. E correram totalmente extasiados para dentro. E invadiram a porta e começaram a descer as escadas. Ela questionou o que deveriam fazer agora. Zé não iria matar esses zumbis, afinal de contas poderiam atrair o guardião e muito mais deles invadirem. Sasha acordou falando que ela poderia ir, afinal de contas o guardião não está atrás dela. Ainda disse que estava bem, o seu corpo estava se recuperando. Zé mandou não se esforçar, afinal de contas a garota estava toda capenga. Vai na frente, afinal de contas é só os zumbis não olharem diretamente para a sua cara. E então, em um lampejo de velocidade, saiu da sala e subiu as escadas, exterminando todos os zumbis no caminho, incluindo todos aqueles que estavam do lado de fora também. E Senna ficou com certa inveja, dizendo que ela também era muito boa. Afinal de contas, no hospital conseguiu eliminar vários zumbis com pouca munição. Então vamos até o lado de fora, na cobertura da creche. Se recobrou da vida passada, que essa área foi tomada pelos zumbis depois de muitos meses, e eles conseguiram obter o cristal da evolução. Senna chegou, perguntando o que se passava na cabeça do nosso herói. E ele respondeu que pelo progresso, em uma semana todos os sobreviventes dessa área estarão mortos. Por conta disso, Senna foi se comunicar com as demais pessoas da região, mas ela não conseguiu contato nenhum. Estava há horas tentando comunicação e ninguém respondia. O Prota avisou que precisariam derrotar esse guardião antes que essa semana acabasse. Mas Senna viu aquele guardião pessoalmente, ele era extremamente forte. Zé mandou não se preocupar, porque as áreas de evoluções são formadas por histórias e mitos humanos, então precisavam conhecer quem era este inimigo. Primeiro precisam retornar e organizar todas as informações que possuem. Então, horas depois, o guardião perdia suas habilidades quando o sol estava se pondo, e os zumbis mais fortes também paravam. Ou seja, durante a noite, o guardião tem a habilidade apenas de controlar os zumbis mais fracos. Além de que ele possui uma habilidade para colocar as pessoas em um sono profundo. Senna perguntou do porquê a pequena garota não caiu no sono naquele dia também. E Prota revelou que na verdade ele é diferente dela, seu corpo é especial. Eles chutaram que talvez seja pela idade da garota. Quando olhou diretamente para o guardião, conseguiu ver várias crianças ao redor dele. Senna ficou assustada, porque esse guardião poderia estar raptando as crianças. O que era estranho para Zé, porque o poder do guardião vinha do cristal, então ele não precisava sequestrar crianças. Os guardiões possuem regras, assim como a Fênix que estava protegendo a pirâmide. E existem muitos mitos e folclores de monstros que comem crianças. E perguntou se eles conheciam alguns. Senna contou que aquela imagem parecia ser de um homem, além de que ela ouviu uma música quando encarou diretamente a figura. Sasha também revelou que viu ele usando uma flauta. E o Prota ficou pensando, que tipo de situação era essa? Um homem com uma flauta e várias crianças ao redor. Só podia ser o flautista de Hamelin. E as duas garotas nem faziam ideia de quem era esse. Essa é uma história antiga, onde uma cidade chamada Hamelin foi infestada de ratos. Então, um flautista apareceu do meio da floresta, falando que poderia se livrar deles, mas exigiria uma compensação da cidade. O flautista guiou todos os ratos com sua melodia para o rio próximo e afogou todos eles. Quando retornou para a cidade, as pessoas se negaram a apagá-lo. Como forma de vingança, o flautista retornou para a cidade e hipnotizou todas as crianças para o rio. E é justamente por isso que no meio dessa cidade tem um grande rio passando. Os zumbis eram como os ratos, que eram manipulados durante o dia, e à noite as crianças eram manipuladas também. E já que ele tinha que usar de habilidades como essa, significava que o seu combate era fraco. Mas ainda assim, era uma dor de cabeça ter que enfrentar um inimigo que poderia hipnotizar os demais e se tornava em uma sombra. Sasha ficou convencida, ela seria a isca para conseguir encontrar esse inimigo. Mas Senna não gostou, isso era realmente muito perigoso. O protagonista falou a mesma coisa, o guardião já estava atento que os três eram fortes, ou seja, ele vai criar uma armadilha. E ela ficou um pouco decepcionada, se perguntando o que poderia fazer agora. Zé também sabia que não poderia esperar muito tempo, tinham que criar uma armadilha para aquele guardião o quanto antes. Mas melhor do que cair na armadilha daquele guardião, vão criar a própria armadilha e caçá-lo durante essa noite. Nessa mesma madrugada, em outro lugar, um homem berrou que os zumbis tinham se afastado e deveriam sair agora. Deveriam caçar tudo que podiam ali dentro, seja armas ou comida. Um dos homens avisou a seu líder que Senna estava querendo contato com eles. E o homem ficou emocionado, afinal de contas ela estava sozinha durante todos os ataques de zumbis. E logo atrás estava a nossa duplinha dinâmica. E PK se perguntou se por acaso Senna tinha encontrado uma companhia no meio dessa cidade. E o Prota sabia exatamente quem era aquele homem, então estendeu as mãos para o PK. Mas ele mandou parar de brincadeira, só os dois não conseguiriam matar o guardião. Olhou para Senna e perguntou se ela poderia derrotar o guardião com apenas um tiro. O Prota mostrou um papelzinho com informações do guardião. E se estiverem certos, vão trabalhar juntos e assim ter sucesso para derrotá-lo. Mas PK perguntou como poderia confiar nos dois, isso poderia simplesmente ser uma armadilha. O grupo inteiro estava irritado, afinal de contas, eles sabiam que seriam usados apenas como escudo de carne. Mas foi neste momento que o Prota interveio e mostrou a sua aura dominante. Eles não conseguiam entender do porquê aquele homem tinha tanta pressão e seus olhos também estavam em vermelho. Até mesmo PK, o líder deste grupo, notou que o nosso protagonista era simplesmente grandioso.
Zé apenas avisou que o restante poderia lidar com os zumbis mais fracos, porque o guardião era seu. Novamente PK mandou parar de brincar, era muito difícil enfrentar um guardião, mas ainda assim queria testar a força de Zé. E o Prota apenas falou que ele estava cometendo um grande erro, e mandou todos irem para cima dele de uma só vez. Afinal de contas, será muito mais fácil derrotar a todos e mostrar sua força. Dessa forma, o grupinho todo começou a falar vários palavrões e foram para cima do nosso garotão. PK saltou por cima com um machado em mãos. E Senna estava assustada, porque PK também era um evolucionário bem poderoso. Mas o seu machado foi simplesmente segurado com uma única mão. Ele não conseguia se mover, mesmo usando sua força máxima. Então foi mandado para os ares voando lá para cima. E o Prota encarou ele voando. E apenas deu um tabefe com a bainha de sua espada na cabeça dele. E já fez o homem ficar no chão desacordado. Os demais ficaram bem assustados em ver tanta força assim, se perguntando quem diabos era este homem, e ele também tinha desaparecido do nada. E não é que ele desapareceu, ele estava logo atrás daqueles homens que o desafiaram. E cada um deles tomou a porrada diretamente na sua nuca, e conseguiu atordoar a todos os homens que ficaram ao chão. Minutos depois, PK acabou se levantando com uma dor enorme no corpo, e realmente confirmou que o nosso garotão era o protagonista dessa obra. Zé ainda avisou que os demais homens vão acordar em breve, não precisava se preocupar. Então estendeu suas mãos, perguntando se ele tinha mudado de ideia. E ao ver tanta força, é claro que ele mudou. Então perguntou sobre o plano mirabolante para derrotar aquele guardião. Zezé revelou que o guardião deveria estar preparando uma armadilha, já que falharam em combatê-lo no dia anterior. E teriam que combater pelo menos 100 inimigos de uma só vez. PK se virou para seu grupo e começou a contar, e parecia ser uma responsabilidade enorme colocar todos esses homens para lutar contra 100 inimigos de uma vez. Zé ainda afirmou que eles não precisavam derrotar os inimigos, mas sim apenas atrasá-los. PK sabia que haveriam mortos, afinal de contas não dava para combater uma horda de zumbis e correr do nada. A aposta era simples, precisavam derrotar este guardião em uma noite, senão os zumbis se tornariam berserkers na manhã seguinte. Senna interveio, porque todas as outras equipes não responderam seu chamado, ou seja, elas já poderiam ter sido eliminadas. PK entendeu e se enfureceu, afinal de contas precisam lidar com esse guardião antes que tudo fique ainda mais cabuloso. Berrou para seu time como todos estavam se sentindo, e eles berraram que estavam animados, explodindo de emoção para sair deste lugar o quanto antes. Dessa forma, novamente deu as mãos para o Prota, confirmando que iriam neste plano. E Zé ficou com uma cara meio de bunda, afinal de contas acabou de ser chamado de líder também. As duas garotas estavam cochichando sobre os planos que também teriam que tomar. Dessa forma, começaram a subir as escadas. O nosso protagonista estava do lado de fora sozinho, esperando o guardião aparecer. E perguntou se Sasha ficaria bem sem o Zé do seu lado. E a princípio ela estava maravilhosamente bem, cumpriria sua parte no plano. No lado de fora, vamos até um carro correndo em alta velocidade. Sasha saiu do carro quando sentiu uma aura estremecedora. PK conseguia sentir que aquele era o poder do guardião. Ele deu um pedaço de cano de metal nas mãos da garota. E ela estava de frente a um grande prédio. Então apenas começou a subir os andares sozinha. Se sentou em uma cadeira e mesa universitária. E ela conseguia sentir que alguma coisa grande estava vindo. Não muito longe dali, observando tudo, estava o nosso meninão. Ele conseguia observar o guardião logo atrás com uma manada de zumbis. Então realmente aquele monstrão veio ao encontro de Sasha. E a garota estava sozinha no meio daquela sala toda. Então um lápis acabou escorregando da mesa. E ao cair no chão fez um barulho extremamente alto. Sasha acabou pegando aquele pequeno lápis e encarou na frente do quadro. E se recordou dos momentos que estava dentro de uma sala de aula com seus amigos. Então o relógio no meio da sala marcou meia-noite. Neste mesmo instante, a flauta de Hamelin começou a tocar. A garota ficou completamente hipnotizada em questão de segundos. E então foi guiada por este som. E enquanto andava, aquele cano de ferro batia no chão e fazia um barulho de metal. Isso fez Sasha despertar daquela hipnose. O protagonista falou que na história do Hamelin, apenas crianças que possuíam canos de ferro podiam escapar. E Sasha continuava sendo guiada por este som. Do lado de fora, PK ordenou a seus homens para começarem a emboscada. Não muito longe, Senna disparou com seu rifle. Vários zumbis começaram a aparecer, incluindo a própria sombra. Aqueles homens começaram a correr floresta dentro, só tinham que atrasar estes monstros. Mas PK estava lutando com tudo que tinha. Afirmou aos demais que se não lutassem provavelmente iriam morrer hoje. Sendo assim, os homens se viraram e começaram a atirar com suas armas. Então, um a um, os zumbis começaram a cair. Mas um deles falou que tinha muitos inimigos, não poderiam ficar ali para sempre. E este grupo estava perseguindo Sasha, que estava caminhando pela floresta. Um dos zumbis estava avançando diretamente na pequena garota. Mas ela não estava hipnotizada. E encaixou um jab de direita na cabeça do zumbi. E haja força, hein, garota? Mandou o bichão voando para os ares. E o bicho apenas caiu no chão já desacordado. E PK berrou como que aquela garota precisava de sua proteção se ela era mais forte que ele. Os demais homens também estavam convictos que precisavam proteger aquela garotinha. Senna estava vendo que tudo estava indo conforme o plano. Mas ainda assim estava apreensiva, porque queria chegar mais perto de seus companheiros. Mas ela não podia parar de disparar e deixar os inimigos longe de Sasha. No meio da floresta, aquela sombra negra começou a cantar ainda mais alto. Este som estridente começou a se espalhar por toda a cidade. PK e Sasha já estavam no chão, desnorteados pela música. Senna também tinha largado o seu rifle, parece que estava difícil mirar agora. O único que estava em condições de lutar era o nosso herói. E o guardião estava tentando usar o som da flauta para controlar o nosso garotão também.
Mas Zé tinha a habilidade para combater este inimigo. Ao usar a explosão espiritual, a figura da esfinge apareceu para cima do flautista, que rapidamente tomou um susto, e então desfez todo este controle musical ao redor e mostrou sua verdadeira forma. E Zé só elogiou, porque esse bicho era mais feio pessoalmente, e que agora os seus ataques mentais não iriam mais funcionar em ninguém. E para ser um guardião, ele parecia extremamente fraquinho, então agora vão lutar. Mas o zumbi voltou com toda aquela sombra a seu redor, e vários chicotes sombrios começaram a sair de seu corpo. Todos tentavam atingir o nosso Zé, e no meio de tantos ataques, nosso protagonista conseguiu observar bem. O que estava no meio de todo aquele poder sombrio eram os corpos das crianças. Uma mão enfeitiçada saiu de lá, e agarrou as pernas do prota. Mas sem pensar muito, logo utilizou de sua espada para cortar essa mão. Indo até a outra turminha, eles começaram a se levantar e viram que os zumbis ainda estavam caídos. Parece que Zé estava conseguindo lutar contra o guardião. Sasha berrou que conseguia sentir o poder de seu irmão e deveriam correr para ajudá-lo. E PK ordenou a mesma coisa, tinham que ajudar o líder deles agora. O prota precisou saltar para cima de um prédio, já que ao redor dele um rio começou a tomar mais forma ainda. Instintivamente sabia que não poderia tocar neste rio negro. E sinceramente, se eu ver um rio igual esse aí com um rosto demoníaco lá no fundo, nem eu tocaria, tá? E do meio de toda essa água se ergueu um grande, gigantesco, monumental, monstruoso zumbi. Parece que todos os zumbis que estavam nessa cidade se juntaram em um único corpo. Essa parecia ser a habilidade que o Cristal da Evolução estava dando para este monstrengo. Se não derrotarem este zumbi agora, ele poderia se tornar até mesmo uma classe catástrofe. Aquele monumental monstro deu um soco no prédio onde o prota estava, e ele precisou saltar. Ao tocar o chão, utilizou da sua força aumentada devido ao cristal vermelho, e arremessou uma viga de metal na direção do monstrão, que acertou em cheio a cabeça dele. Começou a arremessar ainda mais vigas que tinha ao redor. Todas acertavam e perfuravam aquele grandalhão, que de repente começou a vomitar ainda mais água. E de toda essa água começou a cair ainda mais zumbis para cima do prota. Zé pegou mais uma viga e arremessou com força total para cima. Aproveitou e utilizou também da corrente de água que aquele monstro estava despejando. E com toda essa força, a cabeça daquele monstrengo foi explodida em vários pedacinhos. E quem estava no ombro dele era o guardião. Zé não tinha tempo a perder, então avançou logo para frente. O guardião começou a tocar sua flauta. E a partir dessa música, várias estacas começaram a surgir das águas. Mas nada disso ia impedir nosso herói, que derrotou todas as estacas. E saltou para cima do guardião, mandando ele morrer agora mesmo. Um raio carmesim atravessou os céus. Os civis que estavam ao redor podiam observar toda essa cena caótica. Os homens que estavam sob o comando do prota também observavam isso. E Senna sabia que este era o poder de Zé. Todos conseguiam ver um grande dragão carmesim subindo aos céus. Essa mesma força fulminante avançou diretamente para cima do flautista, que tentou se defender utilizando a flauta logo à sua frente. Mas ela foi completamente partida pela lâmina do nosso garotão, que também conseguiu utilizar a postura de Lai e cortar o guardião em 2 pedaços. E ao fazer isso, uma grande explosão surgiu e o guardião foi completamente obliterado. Um pilar de energia começou a subir aos céus e estremeceu toda a cidade. Sasha não conseguia acreditar em tanto poder aparecendo lá. Isso porque o nosso herói estava levitando no meio do ar. Ele parecia que estava sendo devorado por essa luz. Toda essa luz também partiu para cima de Senna. E posteriormente para as pessoas que ajudaram o nosso garotão no meio dessa incursão toda. Todos sentiam que o calor dessa luz era a vitória deles. Todos os civis ao redor também sentiam que agora poderiam sobreviver mais um tempo. O Cristal agora estava selecionando pessoas que ajudaram o prota ou deram algum dano no guardião. Parece que o Cristal tinha uma espécie de inteligência e daria poder àquelas pessoas que ajudaram. E rapidamente Zé pegou naquele cristal para ver as habilidades que ele proveria. Dessa forma surgiram 3 esferas de habilidades para escolher. A primeira era do flautista, para utilizar do som como um controle mental. A segunda era de criar mutantes usando o seu próprio poder. Mas nenhuma dessas habilidades parecia ser tão boa para o protagonista. A habilidade de se transformar em uma sombra negra também não era tão ruim. Então decidiu escolher exatamente essa habilidade. Ao tocá-la, ela começou a se erguer aos céus e explodir em chamas. E uma voz o parabenizou por conseguir a substância das sombras negras. Essa habilidade com certeza era muito melhor do que as outras que o guardião tinha. Então encarou o horizonte, porque agora essa cidade foi liberta da área da evolução. Retornando até a cidade de Shang, alguns militares estavam reportando que um mutante estava em direção à base. E todos estavam preocupados e tinham que chamar reforços para lutar. Mas o capitão afirmou que não, afinal de contas somente um deus poderia o salvar neste momento. E os militares olharam pela janela. E o mutante chegou até eles e estava pegando no prédio. O capitão mandou todos saltarem o quanto antes saírem dali. E na vez dele de conseguir saltar, o prédio começou a desabar. Os soldados se viraram para ajudar seu capitão. Isso porque os destroços caíram em cima dele e não conseguia mais se mexer. E logo à sua frente, o zumbizão pisou forte no chão. Os militares estavam atirando com tudo que podiam para salvar seu capitão. E o monstro ergueu suas mãos para pegar o capitão. Mas nesse instante, seu corpo começou a voar. E quem apareceu foi realmente uma divindade para eles. Xia estava ali. Ela encarou fixamente aquele monstro. Então, usando o poder da gravidade, colidiu ele ao chão com força máxima.
E o monstrão simplesmente desapareceu, virando poeira. Eu acho que é isso, senão esqueceram de desenhar o monstro ali no meio. E parece que a situação foi resolvida agora. Ela se aproximou dos soldados, afirmando ser da área especial de operações da cidade de Shang. O capitão agradeceu imensamente pela ajuda de Xia, mas perguntou se aquele monstro realmente tinha sido eliminado. Ela pediu para não se preocupar, porque tinha usado pelo menos 10 vezes a força da gravidade para esmagar o cérebro daquele monstro. Xia estava aos poucos conseguindo controlar o seu poder gravitacional. Talvez assim esteja cada vez mais próxima do padrão daquele cara. Neste momento, o comunicador dela foi ativado, e comunicaram que a área de evolução da cidade de Donga foi concluída. E acabamos por hora, turminha. E falar pra vocês que eu tô lendo essa obra sem parar, hein? Ele mistura tudo que eu gosto, zumbis e poderes especiais. E me conta se você tá gostando também. Além de não se esquecer de curtir este vídeo e se inscrever no canal. O tio se despede com um forte beijo e abraço. E eu também vou deixar essas duas indicações para continuarem maratonando aqui no canal do Porão.